Sexta-feira, 13 de abril de 1945. Ainda não havia paz, e os Estados Unidos estavam em choque. Nesse dia, morre o presidente Franklin Roosevelt. Essa pessoa não era apenas uma líder do país. Ele se tornou um símbolo de esperança, de fé de que, após a guerra, era possível construir algo melhor. Todo o país e o mundo inteiro acompanham a cerimônia fúnebre. Silêncio. As pessoas parecem prender a respiração. A pergunta para no ar: sem Roosevelt, será que o Bloco Soviético na Europa e a América conseguirão encontrar uma ponte comum? Melhorar a política de frieza habitual? Ou então, o frágil mundo se desmanchará como uma casa de cartas? As pessoas se perguntam isso com apreensão. Parece que todos pensaram seriamente nisso. O que será que acontecerá a seguir? No dia 24 de abril do mesmo ano, uma nova era começa na Casa Branca. Em Washington, um novo presidente assume o cargo. É Harry Truman. Para muitos, isso parece inacreditável. Há 3 anos, ele era um senador comum de Missouri. Nem mesmo pensava em se tornar presidente. Foi eleito vice-presidente por uma questão de votos. Simples assim, por cálculo. Truman era um simples representante comercial, vendedor de camisas e gravatas. Sua entrada na política aconteceu tardiamente. Há 10 anos, ele nem era conhecido em todo o país. Quando Roosevelt o escolheu como seu parceiro, ninguém imaginava que ele se tornaria presidente. Era visto como um homem sem habilidades especiais. Achavam que ele era um peso vazio. A ideia toda era garantir a vitória nas eleições. O candidato precisava de alguém que ajudasse a ganhar nas regiões importantes para votar. Isso acontece frequentemente na América. Não era considerado alguém extraordinário. Apenas alguém que pudesse garantir votos. E então, aconteceu o milagre. Num instante, esse homem, um comerciante comum, virou chefe da potência mais poderosa do mundo. Ele próprio ficou atordoado. E não tentou esconder isso. As capas dos jornais gritavam com suas palavras. Truman se dirigiu aos jornalistas. Se alguém estiver rezando, reze por mim agora, disse ele. Ele contou que se sentia como se uma montanha de feno tivesse caído sobre ele. Todo o planeta, honestamente, parecia ter siage sobre ele. Até hoje, o neto do presidente lembra. Ele contou que seu avô nunca escondeu. Admitia, não estava preparado para tal papel. E, de fato, dizia claramente, milhões de pessoas melhor do que eu poderiam assumir, mas, já que estou aqui, vou fazer. Tenho que aguentar. Assim ele era. Quando recebia uma missão, cumpria. E a tarefa era realmente difícil. Truman tinha que construir um novo mundo. Um mundo onde reina a justiça e a estabilidade. Mas a nova função parecia um desafio para um novato. Ele não entendia nada de política internacional. Nos 3 meses em que foi vice-presidente, viu Roosevelt apenas 2 vezes. Os encontros eram privados, secretos. Truman não sabia de nenhum acerto. Ele parecia um convidado não bem-vindo num palco gigante. O tempo passava, e ele permanecia na ignorância. Não posso deixar de me perguntar, porque Roosevelt não tentou explicar mais a Truman. Como era com seu avô, a compreensão de que a energia se esgota. Talvez ele simplesmente tivesse medo de que a transmissão de poder o cansasse. 2 meses antes da sua morte, eles se encontraram com Churchill e Stalin em Alta. Lá, na península da Crimeia, estavam sendo lançadas as bases do futuro mundo. Mas tudo era complicado. Cada acordo escondia seu segredo interior. Na aliança, havia um jogo próprio, ambições próprias. Truman sabia apenas do que acontecera em Alta, mas não todo o contexto. Ele não era informado dos detalhes delicados. Parecia que tinha entrado em palco sem roteiro, sem ensaio. Ele precisava entender todos os documentos. Não era a primeira vez, ele era pragmático e trabalhador. Todos os dias, tinha reuniões intermináveis com seus assessores. Mas seria suficiente? Pode um simples vendedor tailandês de Missouri enfrentar a força de Stalin? O tempo mostra que, mesmo após a nomeação de Truman como presidente do GUA, muitas questões ainda permanecem. Nem todos confiam no novo líder. E especialmente, como ele lidará com um inimigo antigo. Surge então uma questão importante: seu caráter e esforço podem alterar o curso da história. Passou pouco mais de um mês desde que Truman assumiu a Casa Branca. Nesse período, os aliados celebram a vitória na Europa. Sua alegria enche as ruas. Em Londres, diante do Palácio de Buckingham, milhares de pessoas fazem fila para ver o grande campeão. Winston Churchill é recebido quase como herói, como um salvador. As pessoas gritam, aplaudem, lançam flores.
Mas mesmo nesse momento de felicidade, no rosto de Churchill se nota cansaço. Seu sorriso parece tenso, como se estivesse escondendo algo importante. Em suas memórias, pergunta-se, o que poderia manchar um momento tão brilhante? Churchill tem um nome, Stalin. Ele sabe bem, a vitória de maquinaria militar é apenas a primeira parte do trabalho. A segunda é consolidar essa vitória. E aí surgem temores, o que o líder soviético fará a seguir? Após Yalta, apesar das promessas, Stalin criou um regime comunista na Roménia. Na Polónia, parte dos ministros parecia democrática, mas o poder concentrava-se cada vez mais em uma única mão. Sonhava conquistar tudo. Tudo. A ideologia desse ditador é só uma parte. Sobre ele, paira o desejo de poder, como de um imperador. Um homem parecido com um ditador não tolera concorrentes. Churchill tenta alertar Truman. Acredita que o líder soviético não vai parar. Mas ele não ouve. Truman mantém suas promessas com Roosevelt. Não quer conflitos com o aliado. Para ele, é mais importante manter a aliança. Pensa, é melhor esperar e ver. Stalin revela seu verdadeiro caráter por si mesmo. E aqui surge uma oportunidade, 16 de julho de 1945. Aeroporto de Berlim. O avião de Truman pousa. Ele veio à Europa para a Conferência da Paz. Tem a chance de ver seus aliados cara a cara, de confirmar quem eles realmente são. O encontro está marcado em Potsdam, a poucos quilômetros de Berlim. Cruza-se essa cidade, um teste. Berlim está em ruínas. Fragmentos da cidade estão espalhados por toda parte, casas destruídas. Ao redor, apenas terra batida, edifícios destruídos. As pessoas vagueiam dispersas, como perdidas em sonhos. A culpa por essa cena pesa no ar. É insuportável. Truman vê tudo, e por dentro há uma pequena dose de determinação. Ele escreve no diário, foi a primeira vez que vi tanta tristeza. Uma visão sombria, esmagadora. Pessoas de idade trazem suas coisas, crianças também. Para onde? A quem não há para onde ir. No dia seguinte, 17 de julho, os principais negociadores se reúnem no castelo de Zyslingov. 3 líderes, Truman, Stalin e Churchill, irão finalmente ficar cara a cara. As pessoas esperam por isso. Truman já está preparado. Notou que Churchill parece encantador, mas seus conselheiros sussurram constantemente sobre a desconfiança em relação a Stalin. Já Truman, rapidamente, percebe com quem terá que negociar. Pense, eu dou conta. Ele é honesto, mas astuto como uma serpente. Stalin, por sua vez, olha para Truman como um comerciante pequeno de Missouri. Para ele, não importa. Está convencido de que seus poderes estão crescendo. E o americano? Para Stalin, é apenas mais um vendedor. Um pequeno negociante que precisa de algo. E quem sabe como essa brincadeira vai acabar? Stalin quase não sabia nada sobre Truman. O ouvia falar como um jogador de apostas pequenas, com quem não se queria tratar. Seus espiões não se apressavam em contar que tipo de homem ele era, afinal. Tudo que diziam demonstrava fraqueza. E que se podia facilmente persuadi-lo a qualquer acordo. Mas Truman é uma pessoa que resiste. Passaram-se anos, e de repente ele mostrou que sabe levar um golpe. Não permitirá que o medo do poder de Stalin o afete. Isso é mais caráter do que acaso. Truman sente que, agora, nada pode ameaçá-lo. Está na beira de uma descoberta que pode torná-lo a pessoa mais poderosa do planeta. E justamente neste momento, dentro dos Estados Unidos, acontece algo secreto, importante. Enquanto as negociações continuam, o presidente aguarda ansioso por notícias. Sabe que há algo enorme por trás de tudo isso. E então, no segundo dia, chega uma mensagem de telex, codificada, importante. Era preciso encontrar a chave para entender o que tinha acontecido lá. O médico, que reuniu as peças, retorna e com total segurança informa: o menininho é a primeira bomba atômica. Daqui consigo ver bem os seus olhos. Brilhavam como os de uma criança que recebeu o brinquedo tão esperado. E não só eu notei. Todo o escritório sentia a energia que emanava do médico. Imagine você. Um menino que recentemente tinha apenas 6 anos, é uma bomba atômica. Nos últimos 4 anos, as mentes mais brilhantes do planeta trabalharam em segredo absoluto para criar uma arma capaz de destruir tudo. O nome de código dessa operação é Tritium. O primeiro teste de arma nuclear da história, sucesso absoluto. Uma explosão de 21 quilotons de TNT. Nunca antes na história houve algo assim em escala. Uma única carga dessa capacidade poderia apagar uma cidade inteira da face da Terra, e na essência, toda a civilização.
Uma força imensa, num instante, suficiente para destruir milhares de vidas. E, no entanto, o que Truman pensava naquele momento importava pouco. Ele entende, agora, tem a chance de alertar Stalin. A decisão sobre se deve informar o comando comunista sobre a luz verde veio muito rápido. Havia apenas duas opções, ficar em silêncio ou avisar. Truman escolheu a segunda. Decidiu dizer a Stalin a verdade. Mas isso desagradou a muitos. Imagine como era ingênuo esperar que no Kremlin não descobrissem. Logo após, quando todos aguardavam uma reação, Stalin demonstrou uma resistência surpreendente. Ele declarou que estava muito feliz pelos americanos e esperava que eles usassem a arma contra os japoneses. Parece que disse isso com uma leve ironia. Mas será que tudo era tão simples assim? Afinal, os espiões americanos já trabalhavam há muito tempo na base mais secreta, os Alamos. Entre eles estava um cientista imigrante alemão, Fuchs. Um homem que fugiu dos fascistas, mas traiu seus próprios. Durante 2 anos, ele repassou a todo o comando soviético planos e tecnologias para fabricar armas nucleares. Graças às suas informações, a URSS iniciou seus próprios desenvolvimentos. Não imediatamente, mas tudo indicava que a Alemanha burguês e o Japão ficariam no passado, enquanto a URSS criaria seu próprio átomo no futuro. E quando, em 24 de julho, Stalin finalmente descobriu que a bomba americana estava pronta, ele sentiu uma inquietação. Stalin era alguém difícil de alterar seu estado emocional, ele sabia disso. O maior medo que podia existir era sentir-se vulnerável. Então, reuniu sua equipe, incluindo os cientistas. Anunciou que deviam dobrar os esforços. Era preciso construir sua própria bomba o mais rápido possível. Caso contrário, ele não se sentia seguro. Criar uma bomba atômica tornava-se uma obsessão. Sem ela, não podia encarar de frente seus inimigos americanos. Até que sua própria arma mais potente estivesse pronta, o líder principal não estaria tranquilo. Esse medo tornou-se seu principal motivador. Para manter o controle do jogo, decidiu acelerar os esforços em dobro. No final, tudo se resumiria a uma coisa: enquanto não conseguisse sua bomba nuclear, não teria a sensação de poder absoluto. Todo seu poder dependia disso. Assim, em silêncio e segredo, as duas superpotências travavam uma corrida. Quem chegar primeiro, atingirá um novo nível de força. Mais perto do que parece, o quadro da tensão histórica se acende no contexto de Portsmouth. Parece que tudo está seguindo um plano, um pouco melhor. Nesse momento, a comunicação entre Truman e Churchill se torna mais tensa. Como se estivessem sendo puxados por trilhos diferentes. Dá a impressão de que o presidente americano quer controlar completamente a situação, enquanto o líder britânico, envelhecido e cansado, percebe que o tempo está se esgotando. Contudo, no meio do conflito, nasce uma nova tempestade. Churchill de repente desaparece do campo de negociações. No centro disso está Londres, para onde ele se dirige às pressas. Está correndo para as eleições. Não apenas vota, luta por sua política. A véspera do voto lhe dá a sensação de uma ameaça iminente. Ele estende a mão para o espelho e, de repente, sente que vai perder. Esse medo se torna uma realidade. Logo depois, ele descobre que está sendo afastado. Você já sentiu como tudo ao seu redor desaba? Justamente aqui, nessas horas, Churchill encara uma dura verdade. Nas grandes cédulas, quem vence não é ele, mas um novo homem. O líder trabalhista, Clement Attlee. Ele é quase imperceptível, como uma sombra numa cidade movimentada. O novo poder não lhe parece importante, ele caminha tranquilamente, sem pompa. Ele é visto como uma pessoa que não irá mudar nada de fato. A ele são atribuídas características de uma pessoa quieta e humilde. Alguns até dizem que ele é uma ovinha disfarçada de carneiro. Mas nem só na Inglaterra há surpresa. Stalin também presta atenção. Ele esteve convencido por um longo tempo de que Churchill era o principal impostor. Achava que este sabia manipular e subverter os resultados das eleições por meio de várias manobras. Em sua percepção, qualquer político digno deveria saber jogar grandes jogos. E de repente, aparece alguém tão insignificante. Stalin logo percebe que algo está errado. Decidiu colocar as mãos na situação. Ele é o último a deixar o palco de Yalta. Churchill já não está em cena, e o novo primeiro-ministro da Inglaterra não inspira confiança. Jogando conforme regras alheias, ele prefere uma figura silenciosa e modesta. E toda a Europa observa para ele. Enquanto isso, a ilha britânica começa a parecer uma convidada. Parece que a Inglaterra está perdendo posições. Agora, no mapa, há apenas duas potências gigantes, América e União Soviética. Então, ocorre a reunião de Truman com Stalin. Parecia que, antes, suas diferenças eram apenas detalhes.
Agora, tudo muda rapidamente. Eles são como dois leões na mesma jaula. Na essência, sua conversa se transforma num combate, onde cada frase é uma batalha oculta. E 5 dias depois, Truman dá um comando que destruirá tudo. Decide usar a arma nuclear contra o Japão. Naquele momento, a atmosfera se torna tensa. Os momentos em que o avião decolava da pista eram como um martelo nos nervos. Em um instante, sobre Hiroshima, aparece o Little Boy. A explosão é como um golpe nos escuros. Um gigantesco cogumelo se expande no céu. No solo, a temperatura atinge 4.000 graus. Milhares de pessoas morrem num piscar de olhos. O ambiente se transforma em cinzas, poeira e miséria. E, alguns dias depois, no dia 9 de agosto, acontece o mesmo em Nagasaki. O mundo parece despertar em uma onda de choque. Stalin percebe a ação de Truman como um desafio. Acha que os EUA estão tentando intimidá-lo. Porque usam uma arma assim se prometem ajudar. De repente, eles explodem tudo diante dos olhos. O líder soviético não entende. Achava que a guerra contra o Japão ocorria por acordo. Que tudo era como uma sinfonia. E, de repente, os americanos mostram suas forças. Parece que Truman está dizendo, veja quem manda aqui. Como se dissesse, pense 2 vezes com quem estamos lidando. A compreensão de Stalin é que a bomba atômica não é apenas uma arma. É uma poderosa tendência, um sinal de que os EUA estão dispostos a correr riscos. Não só para vencer, mas para assustar. Querem que o líder soviético entenda, não há como chegar a um acordo. O poder no mundo está mudando. E ele sabe disso. Quando Stalin percebeu que estava na posição de subordinado, começou a encarar essa situação como um desafio. As notícias de que os EUA agora tinham a iniciativa em suas mãos serviam para ele como um lembrete, ele não é mais o principal. E, a partir desse momento, decidiu testar até que ponto era possível jogar conforme suas próprias regras. Na Yalta, ele recebeu a promessa, terra em troca da participação das tropas soviéticas na guerra contra o Japão. Naquela época, lhe prometeram Sakhalin, as Ilhas Kurilas, Daren, Port Arthur e a ferrovia Manchuria. Mas agora, após anos, ele declara, quer ocupar Ons. E envia uma telegrama para Truman. Lá, escreve que a opinião pública russa deseja que as tropas soviéticas ocupem parte do arquipélago. Fala diretamente, tudo o que for contra isso será ofensivo. E também pede que seu pedido seja atendido. E, refletindo, acrescenta à mão, não enfrentaremos nada. Munido disso, ele espera apoio, tem certeza de que não receberá resposta. Truman reage instantaneamente. Ele dá uma resposta clara e definitiva. Não. E ponto final. Assim de simples. Toda a sua vida é uma questão de honestidade. Ele não gosta de enganação, de jogos por trás das costas. Ele queria sinceridade e transparência. Em seu entendimento, devia receber verdades. Mas, ao perceber que Stalin não era honesto nem transparente, o furor de Truman se intensificou. Na rua, ele entendeu, com esse homem, as brincadeiras são perigosas. Tornou-se mais rígido, mais direto, mais insistente. Seu estilo, lutar honestamente, sem disfarces. Enquanto isso, Stalin também não ficava de braços cruzados. Decidiu seguir adiante. Na Europa, começou a montar seus jogos, eleições fraudulentas, golpes de Estado. Qualquer chance de expandir sua influência, ele aproveitava. Na Polónia, Checoslováquia, Hungria e Bulgária, assumiu o controle soviético. Stalin não escondia, fortalecer seu poder na Europa era importante. Temia a interferência ocidental. E a preocupação de Truman crescia. Ele pensava, o que fazer? Como parar essa pessoa? A resposta veio em 22 de fevereiro de 1946. Nesse dia, uma telegrama afiada chegou à mesa de Truman. Foi escrita por George Kennan, diplomata em Moscou. Ele acompanhava as ações de Stalin e compreendeu, não se pode subestimá-lo. Kennan viu que o único objetivo de Stalin era controlar a Europa Oriental. Afirmou que a única maneira de pará-lo era resistir firmemente. Na longa telegrama, descreveu detalhadamente o funcionamento do sistema soviético. Chamou isso de morte pela insegurança interna enraizada na essência do Kremlin. Tudo gira em torno do medo e da sede de poder. A Rússia, dizia ele, não pode ser convencida. Tentativas de concessões, inúteis. Putin, no Kremlin, entende isso, pois não planeja se render. Usa a pressão, essa é sua forma de manter o poder. E o Ocidente? Precisa mostrar força. Assim, Stalin entenderá que brincar as suas regras é perigoso. Ele sabe calcular limites.
Quando o poder ocidental não vacilar, ele também recuará. Esse conhecimento é a chave para uma vitória estratégica. Essa compreensão foi uma revelação para Truman. Confirmou sua opinião já formada, mais ou menos o que ele pensava. No final, decidiu mudar de estratégia. Internamente, surgiu a necessidade de revisar os conselheiros. Truman decidiu dispensar aqueles que eram demasiado condescendentes com Moscou. Convidou novos especialistas, aqueles que falavam de forma direta e clara. Entre eles, mesmo Kennan. Foi nomeado conselheiro. Mas há um problema: como explicar isso aos americanos? É importante mostrar que os EUA não estão sozinhos contra todos, mas simplesmente defendendo seus interesses. Ao mesmo tempo, a maioria dos habitantes até então acreditava que Stalin era um combatente contra o fascismo. Ele ajudou a vencer a guerra. As pessoas precisavam entender corretamente porque os EUA mudavam de tática. Decir tudo com honestidade não é tão fácil. Qual é o objetivo final? Não permitir que estabilizem e ampliem o controle soviético. Mas como fazer os americanos entenderem e aceitarem a nova estratégia? Por isso, as mudanças tornaram-se muito delicadas. Acontece que tudo não foi simples. Eles passaram a um novo jogo. Reconstruíram sua abordagem, mudaram sua linha de ação. E todos entendiam que muitas decisões difíceis estavam por vir. E a questão permanece aberta. É possível parar aquela pessoa que pensa apenas em si mesma? Ou, no final, a aposta será na mão forte? O tempo dirá. Posso imaginar como a maioria das pessoas assiste às notícias. E, de fato, as notícias dão-lhe atenção especial. Sempre o chamam de herói. Todo esse barulho já dura 4 anos. Constantemente mostram como ele parece se preocupar com as crianças, como se fosse um amigo próximo de cada um de nós. Na tela, imagens dele sorrindo, estendendo a mão para ajudar. E ao lado, tudo isso é uma grande mentira. É assim que ele é propagandeado. Como resultado, sua popularidade cresceu a ponto de parecer impossível. Nos Estados Unidos, ele é conhecido e respeitado. Interferiram no jogo. Os presidentes decidiram agir. Pensaram assim, por que não envolver uma figura séria? E surgiu a ideia: convidar o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, para transmitir as más notícias. Será demais. E o que fazer? Churchill goza de enorme respeito. Aos olhos do povo, é alguém em quem se pode confiar. É famoso no exterior e até nos EUA. Além disso, há uma chance: ele aceitará de bom grado vir à América. Isso ele há muito tempo desejava. Após a derrota nas eleições, entrou em profunda depressão. E então, em 5 de março de 1946, toda a cidade de Fulton, no estado do Missouri, hasteou suas bandeiras para receber o ex-primeiro-ministro. Vento leve, dia ensolarado. Tudo parecia especialmente preparado. Willie, assim era chamado, tornou-se o convidado principal. O presidente Truman o recebeu com um sorriso largo. Ele sabe que estão preparando uma surpresa para ele, mas esconde isso. Não dá mostra de nada. Está pronto para o jogo. Em poucos minutos, no campus de uma universidade local, Churchill sobe ao palco. Ele faz um discurso que vai surpreender o mundo inteiro. Esse monólogo será um momento decisivo. Do bojo do britânico, escuta-se aquilo que ninguém queria ouvir. Ele pronuncia as palavras: a cortina de ferro caiu por toda a Europa. Nesse momento, tudo começa a mudar. O mundo inteiro vai falar. Milhares de pessoas ouvem, prendendo a respiração. Muitos na América estão assustados. Eles não esperavam por isso. Vladimir Ilyich, tio bondoso. Essa estratégia de Truman é muito astuta. Ela permite que Churchill pronuncie aquele discurso. Assim, ela mostra ao mundo inteiro que uma mudança de rumo é possível. Não são apenas palavras de um político. Toda a Europa foi testemunha. Ou seja, a América e seus aliados não estão sozinhos. Parece que estão dividindo o campo de batalha. Nesse momento, surge uma figura que pode mudar tudo. Dentro da URSS, tudo ocorre exatamente ao contrário. Lá, acreditam que em Fulton há uma facada nas costas. Stalin está categoricamente insatisfeito com isso. Ele acha que agora seus inimigos vão olhar para ele de outra forma. Dentro do país, todos estão unidos. Pessoas próximas ao Kremlin condenam Churchill. Para eles, ele é o inimigo principal. Ele governou contra a URSS toda a sua vida. Cada uma de suas ações, uma tentativa de prejudicar alguém do governo soviético. E essa fala, como um golpe de faca. Toda a potência ocidental, inimigos. A Europa agora está dividida. É preciso escolher um lado.
Stalin já começou a agir. Ele está conquistando países da Europa Oriental. Seus braços estendem-se até as fronteiras ocidentais. No Parlamento da França, da Itália, surgiram ministérios comunistas. Até onde ele poderá chegar? Essa questão preocupa Truman. Ele entende claramente com quem lutará. Com a pobreza, que torna o país vulnerável. A Europa ainda não se recuperou da guerra. Ainda há medo, não um sorriso. Dívidas, cidades devastadas. As pessoas sentem o peso das perdas. Essas condições, terreno fértil para o comunismo. E, enquanto ele não consegue influenciar, é difícil prever o que acontecerá a seguir. O mais importante, ele vê claramente que a pobreza fortalece o inimigo. E há uma oportunidade. Basta agir rapidamente. Chegou a hora de tomar decisões. No início dos anos 2000, a situação na Europa parecia quase desesperadora. Quem se lembra? A devastação pós-guerra, quilômetros de prédios destruídos, marcas nos vasos sanguíneos e pobreza. Em Mignone, no coração da Itália, metade da população sobrevivia com pão e água. Quem poderia imaginar que, mesmo no século XXI, essa condição ainda fosse possível? Naquela época, a maioria das cidades parecia após bombardeios. Muitos conseguiam comer apenas um pedaço de pão enrugado ou um pouco de batata. Essas cenas lembravam filmes de sobrevivência, mas aconteciam na realidade. Quando Minuan Mansfield, senador americano, foi visitar a Europa em janeiro de 1947, seus olhos viram a verdadeira face da tragédia. Em suas anotações, havia registros de doenças, falta terrível de comida e a condição precária dos povos. Os italianos, por exemplo, recebiam de 65 a 125 gramas de pão por dia. Isso é aproximadamente um pedaço de um pão pequeno ou um pouco mais. Todo o restante da comida, se é que havia, consistia nessas pequenas porções que lhes eram fornecidas. Conseguem imaginar? Anos depois. Essa cena chocou o presidente Truman. Ele percebeu de repente, se a América não ajudar a Europa, deixá-la ao arbítrio de Stalin, significa permitir que Moscou limpe completamente o continente. E foi aí que ele tomou uma decisão. Uma operação de salvamento para a Europa. E encarregou a ela a autoridade mais importante, o secretário de Estado, George Marshall. Então começou o envio. Em tanques, caminhões, navios, toneladas de ferramentas, materiais de construção, a própria vida. Parecia um gesto nobre, ajudar a Europa. Mas havia uma razão oculta. Financeira, estratégica. Os EUA entendiam, sem a recuperação da Europa, sua economia não sobreviveria. Se a Europa não se recuperasse por muito tempo, a indústria americana também perderia o estímulo. A Europa não é apenas um mercado. São parceiros que podem impulsionar a exportação americana. O importante não é apenas quanto podemos tirar do mercado estrangeiro, mas quanto podemos oferecer em troca. Em outras palavras, a riqueza não vive por si só. Para os EUA, era claro, se a Europa não comprar deles e ficar pobre, a economia dos Estados começará a declinar. Há ainda outro aspecto. A luta ideológica entre o Ocidente e a União Soviética. O Plano Marshall não era apenas um apoio econômico. Era uma ferramenta para enfraquecer a URSS. A proposta americana se estendia a todos os países, inclusive aqueles da Europa Oriental. Os soviéticos também estavam em dificuldades. Polónia, Checoslováquia, eles também solicitavam ajuda. Mas aqui estava o principal conflito, os EUA ofereciam ajuda a todos, e Stalin interpretava isso como uma tentativa de captura. Não podia suportar esse jogo. Logo, todos os países da Europa Oriental ficaram sob controle do Kremlin. No final, apenas 18 países do Ocidente aproveitaram o plano. Os maiores eram França, Grã-Bretanha e Itália. Isso marcou o começo de uma nova era. Já em meados de 1947, a voz de Churchill, a chamada Cortina de Ferro, tornou-se uma realidade. Quem poderia imaginar que por detrás dessa Cortina de Ferro logo começaria uma nova guerra, uma guerra de opiniões e interesses? No centro dessa divisão estava Berlim. Ela estava dividida. EUA, britânicos, tropas francesas e soviéticas. A torre, símbolo da divisão, guardava as fronteiras. Para reconstruir a Alemanha, era preciso consenso. Mas havia um porém. Os países não conseguiam chegar a um acordo. A URSS insistia, vamos dar tempo para reparações e desmontagem das fábricas. Por sua essência, o país estava devastado e trouxe todo o seu patrimônio para a União Soviética. Alfândegas, fábricas, tudo ia para o leste. Os americanos, ao contrário, estavam reconstruindo a Alemanha. Os americanos investiram mais de 16 bilhões de dólares na Renânia do Norte-Westfália.
nós, de fato, nada recebemos. Porquê? Porque não tínhamos nada. Naquele momento, não podíamos competir. A percepção era clara, o país não estava preparado para a ajuda. Na Europa, a vida começava a se organizar. Em Berlim, a parte oriental estava completamente destruída. Toda a esperança desaparecia ali. Assim passava o tempo. A reconstrução não era rápida. Os edifícios queimados eram substituídos por novos. As pessoas voltavam à vida. E do outro lado do continente, alguns países reconstruíam suas economias, e outros, a luta era por um lugar ao sol. Assim começou a Guerra Fria. Os americanos pensaram adiante. Seu objetivo era implementar reformas em larga escala para revitalizar a economia da Alemanha. Parecia simples, dar novos estímulos, implementar ideias. Mas então surgiu Stalin. Ele era categoricamente contra. Queria manter tudo como estava. Para ele, era importante que, tanto em Berlim Ocidental quanto na Oriental, o preço fosse o mesmo. Poder, sofrimento, pressão. Stalin queria fazer com que os habitantes do Ocidente sentissem toda a dureza do isolamento. Que aqueles que viviam rodeados pelo mar comunista começassem, subconscientemente, a se inclinar para o Oriente. Afinal, aquele pedaço de capitalismo, cercado de cinza e cinza, tornou-se uma verdadeira dor. É difícil para uma pessoa entender como é possível viver assim. E ninguém esconde, essa situação é insuportável. Então, os aliados ocidentais percebem que só há uma saída: unir suas zonas de ocupação. Isso, claro, vai explodir Stalin. Ele certamente começará a gritar e a ameaçar com guerra. Mas até onde ele está disposto a chegar? Será que realmente pode iniciar um conflito armado? Antes disso, o Ocidente tem uma pergunta importante: de onde obter informações? Operações especiais, a única chance. Mas há um problema: nos primeiros anos da Guerra Fria, os serviços de inteligência americanos quase não eram acessíveis. Pode-se dizer claramente, eles nem existiam. Na Segunda Guerra Mundial, em 1942, a administração Roosevelt criou um serviço de inteligência, OSS, mas após a guerra ele parou de funcionar. Em 1945, seu status caiu a zero. Em 1945 e 1946, os EUA não tinham inteligência nenhuma. Somente na Summer de 1947, o presidente Truman decide criar um novo serviço de inteligência. Assim surge uma agência que logo será conhecida mundialmente como CIA. Sua missão, o ex-almirante Henry Linkter. Ele é encarregado de recrutar e treinar uma equipe de espiões em ritmo acelerado. Aqui surge um problema: como encontrar agentes que falem russo? Pessoas que possam falar russo. De todas as opções, somente os russos mesmos, ninguém mais. Nem todo mundo consegue confiar em uma pessoa nascida na Rússia. Afinal, pode-se cometer um erro. Essa pessoa pode estar trabalhando para o lado oposto. Portanto, confiar é muito difícil. E Linkter não perde tempo. Passo a passo, ele percebe que entre os novos inimigos, exatamente onde menos se espera, é possível encontrar seus espiões. Ele decide atrair antigos inimigos. Assim, entra em ação Reinhard Gehlen, ex-nazista e principal espião da Alemanha Oriental. Essa pessoa conhece a União Soviética e o comunismo como a palma da mão. Ele se torna o cérebro do Serviço de Inteligência Americano na Alemanha. Gehlen ajuda a recrutar centenas de ex-nazistas como ele. Isso não levanta dúvidas nós americanos. Só importa uma missão: parar Stalin. Todo o resto é secundário. A logística muda drasticamente. Na Guerra Fria, o inimigo não é só a Alemanha. É a URSS. Por isso, os americanos decidem envolver aqueles que têm fortes convicções anticomunistas. E muitos nazistas, forçados a se esconder, carregam esse ódio. Então, por que não aproveitá-los? Nesse momento, a situação se transforma numa verdadeira disputa política de protestos. Todo mundo está em efervescência. Lá fora, além de Berlim, uma guerra de inteligência está se formando. Você sabia que cidades, ruas, exércitos, tudo é um campo de batalha para confrontos de espionagem? Onde há pessoas, há segredos. E todos estão igualmente preocupados com uma tarefa. Alguém tenta proteger seu país. Ou prejudicar o adversário. No final, Berlim torna-se o centro do jogo mundial de espionagem. Lá, cada um busca sua própria verdade, seus objetivos. E tudo isso acontece nas ruas, em encontros clandestinos e atrás de portas fechadas. Quando se trata de lutar contra o inimigo com métodos hostis, poucos imaginam que por trás não estão apenas rajadas de tiros e explosões. Não, a verdadeira guerra muda sua linguagem.
Ela invade o coração de um mundo estranho, tornando-se um espião, um jogo secreto sem tiros audíveis. À primeira vista, parece uma nova forma de guerra, onde não há necessidade de armas. Tudo se baseia na habilidade de ler mentes, prever os passos do adversário. É como um jogo de xadrez, mas o escopo não é conhecer combinações, e sim entender o que o oponente planeja dentro da sua cabeça. Sobre isso falou então o presidente Truman. Ele encarregou seus homens de descobrir o que Stalin faria se as zonas ocidentais de Berlim fossem unidas em um bloco. Em que momento o líder soviético começaria a agir? Não apenas presumir, mas entender o que viria a seguir. Na primavera de 1948, esse segredo parecia quase desvendado. Espiões alemães trabalhavam dia e noite na esperança de encontrar uma resposta. E então, em 9 de junho chega uma mensagem alarmante. Um telegrama de Berlim, da agente chamada Ellen Keter. Suas palavras exigem a atenção do presidente. Se as zonas ocidentais forem unidas, a reação de Stalin será exatamente essa. O que acontecerá a seguir? Essa questão inquieta as mentes dos espiões ocidentais. As observações mostram que a URSS usará todos os meios possíveis para impedir os países ocidentais. Não necessariamente forças armadas. Sempre, qualquer meio que não envolva confronto militar direto. E isso é como um alarme verde inesperado para os aliados. É como se recebessem um sinal: podem agir. 4 dias após o telegrama, britânicos, americanos e franceses criam uma nova moeda para suas zonas de ocupação, a marca alemã, ou Deutschmark. A União Soviética aparentemente deveria perceber: essa nova moeda não é apenas dinheiro, é um símbolo do poder capitalista. É uma marca de desafio e provocação. Stalin não pode permanecer indiferente. Ele reage. No mesmo dia, 24 de junho, o líder soviético decide interromper as entregas para Berlim Ocidental. Toda a cidade se torna como uma fortaleza sitiada. As estradas que ligam a Alemanha Ocidental à parte ocidental de Berlim estão bloqueadas. Sob controle permanecem 250 mil pessoas, os que vivem em Berlim. Eles desaparecem de um lado, como se sumissem do mapa. Sem comida, remédios, combustível, como as pessoas sobrevivem. Alguém conta que até um mês depois começaram os primeiros brotos de verduras diretamente no asfalto. Ou seja, a cidade começou a se alimentar por si mesma, com pequenas hortas nas ruas, nos quintais. E as pessoas aprenderam a economizar até o calor. O carvão estava esgotando. Então, os moradores começaram a procurar lenha em cada canto possível. Bambu, macieiras, cresciam ruidosamente, e o homem aprendeu a viver de acordo com novas regras. O presidente Truman enfrentou uma escolha. Em seu gabinete, debates ferviam. Alguém gritava: vamos enviar tropas e romper o bloqueio. Mas ele não apressou a guerra. Decidiu fazer diferente. Tomar a cidade por dentro. Por via aérea. Afinal, se permanecerem passivos, se permitirem que Stalin interrompa os abastecimentos para sempre, quem sabe o que acontecerá depois? Nenhum bombardeio traria esse resultado. Então foi exatamente por isso que inventaram a ponte aérea, uma operação que seria chamada de Ponte Aérea de Berlim. É difícil de acreditar, mas apenas 4 dias depois, os primeiros aviões começaram a decolar. E não apenas decolar, mas transportar sacos de pão, sabonete, pilhas e até chocolate. Muitos caminhões e ferrovias foram substituídos por aviões de guerra. Os aviões eram enormes, caixas de maravilhas. Tornaram-se um símbolo de esperança para milhões de pessoas. No interior, prateleiras cheias de alimentos. Várias toneladas de carne fresca, ovos, manteiga, chocolate, tudo que remetia à Europa livre. Essas remessas eram ocultadas especialmente, organizações de caridade americanas as entregavam sob vigilância constante. Logo ficou claro, os aliados tinham condições de resistir por mais tempo. Poderiam alimentar Berlim por mais de 11 meses. Todos os dias, centenas de aviões aterrissavam nos aeródromos de Lodwig, Tempelhof e Tegel. A cada 30 segundos, uma nova carga. O impossível virou realidade, e a cidade, viva. Os moradores viviam sob regras completamente novas. Ambos tiveram que se adaptar a um mundo onde qualquer noite poderia ser a última sem comida e aquecimento. Pequenos jardins na cobertura de edifícios e nos espaços vazios cresceram nas cidades. Alguns tinham dificuldade em encontrar lenha, outros faziam lareiras com tambores de metal velhos. E, surpreendentemente, a fome e o frio os uniam, ensinando-os a ser inventivos. Eles buscavam uma maneira de sobreviver. O tempo parecia seguir o ritmo das decolagens e aterrissagens. E, nesse período, as paredes da cidade começaram a mudar. As pessoas plantavam hortas diretamente na calçada e até em fissuras. Muito dependia apenas de sua paciência e criatividade. Os moradores de Berlim tornaram-se verdadeiros heróis daquelas dias.
Eles enfrentavam o impossível porque não tinham outra saída. E, se os aliados ocidentais puderam sustentá-los por tanto tempo, isso dizia da força incrivelmente forte de sua vontade. Quanto ao que acontecia, restou apenas uma opinião. Ninguém esperava que esse bloqueio durasse quase um ano inteiro. E, ainda assim, foi graças a essa logística aérea que a cidade conseguiu sobreviver. As pessoas continuaram a viver, a esperar e até a cultivar hortas no meio das ruínas. Às vezes parece que esses testes nos tornam mais fortes. E às vezes, são apenas uma prova de resistência. As árvores caem de cabeça para baixo. Na cidade, não há mais nenhuma praça com bancos deitadios. As coisas que ainda restam, as pessoas trocam direto no mercado, casacos por sapatos, bolsas por comida. Os berlinenses enfrentam a escassez de tudo. Falta-lhes comida, calor, roupas, mas eles continuam a viver. Corajosos e sobreviventes. Eles avançam, porque, aconteça o que acontecer, não podem desistir. Sobre eles, sussurram alto, América e o RSS. E, nesses momentos, parece que essa guerra não está apenas no mapa, ela está dentro de cada um deles. Galen previu que Stalin não daria a ordem para abater aviões americanos. E ele não errou. Stalin estava preparado para o confronto, mas resistia por muito tempo. Sabia, tanto os bombardeios quanto a guerra só trariam mais dor. Deixava-o genuinamente assustado o poder nuclear da América. Naquele momento, o país perdeu 20 milhões de seus cidadãos durante a Segunda Guerra Mundial. Você consegue imaginar? Uma perda que não se esquece. E o combate com a América era, para a URSS, uma luta pela sobrevivência. E ainda assim, num dia maravilhoso, 12 de maio de 1949 ano, Stalin levanta o bloqueio. Como uma bandeira apaixonada que se desenrola de repente, isso pode ser sentido como uma própria sensação de alívio. As pessoas em Berlim Ocidental explodem de alegria. A cidade inteira parece ter acordado. Ela entendeu, foi uma vitória. Na verdade, uma humilhação para Stalin. Uma pequena loja do Missouri, seu dono, e ele grita vitória sobre o homem terrível que todos temiam. Em suas memórias, Truman mal consegue conter um sorriso. Ele sabe exatamente, sua vitória nesta luta é mais importante do que tudo. O bloqueio mudou a perspectiva de muitos. As pessoas compreenderam, o comunismo por si só se torna cada vez menos atraente. A Alemanha, que até então apenas aguardava o desdobramento do destino, agora fez sua escolha. Os alemães se voltaram para o oeste. Os cidadãos sentem que estão sendo conduzidos para onde há luz, calor e segurança. Isso é o oposto do que Stalin desejava. Ele queria semear discórdia, destruir laços entre os países. Mas acabou ao contrário. Os alemães e os americanos encontraram um ao outro, unidos pelo desejo de sobreviver e manter a liberdade. O tempo passa, e apenas 2 semanas após o fim do bloqueio, criam a Alemanha Federal, ou seja, a Ocidental. A União Soviética, em resposta, funda a Alemanha Democrática. Agora, eles não têm apenas países diferentes, são adversários que se olham com olhos de inimigos. E na Casa Branca, no outro lado do planeta, Cannon treme de medo. Ele parece ver diante de si uma estrada enorme sem saída. Na sua cabeça, só passam 3 alternativas: o colapso da Rússia, a dissolução de sua oposição ou uma guerra terrível. A ameaça de uma nova guerra paira sobre cada dia. Parece que alguém tenta encontrar uma saída, mas não há saída. Stalin ainda não superou o fracasso do bloqueio e quer conquistar a supremacia novamente. E muito em breve seus esforços dão frutos. 29 de agosto de 1949 ano. Em Cazaquistão, explode a bomba atômica soviética. Tudo isso foi possível graças a agentes, Fuji e seus homens, que infiltraram-se em Los Angeles e transmitiram informações importantes. Informações privilegiadas nos permitiram acelerar o trabalho. Por que exatamente assim? Porque os serviços soviéticos, como espiões, ajudaram a economizar tempo. Eles deram a nossos cientistas a oportunidade de entender que o desenvolvimento da arma nuclear pode levar apenas 5 anos, em vez de 10. Que novidades! Você consegue imaginar? É como uma aposta heroica no esporte. Você trabalha duro, e de repente descobre que o inimigo está logo atrás. Truman ficou pasmo. Não conseguiu acreditar, a União Soviética, países feridos pela guerra, criaram uma bomba nuclear mais rápido do que esperavam. Stalin percebe, seu poder está retornando. A URSS novamente igual aos Estados Unidos. O jogo mundial saiu do controle. Mais perto do que parece, para horror, o mundo todo está na beira do pânico. Rayoneron disse de algum jeito, a guerra é impossível. Difícil imaginar que, neste momento, exista alguém que pense assim. E, na verdade,
tudo caminhava exatamente para isso. Não há como imaginar que um conflito possa escalar para uma guerra em grande escala, afinal, armas nucleares. O mundo parece pouco provável. Mas a guerra também é difícil de realizar em toda a sua extensão. Enquanto as guerras explodem, geralmente permanecem locais e passam por intermediários. Nenhuma das superpotências deseja derramar seu sangue. Isso provocaria caos e destruição em escala global. Imagine só, poderia sair do controle e as consequências seriam catastróficas. Os riscos de guerra são evidentes. Na verdade, todos evitam confrontos diretos. Não porque não possam, mas porque o preço seria demasiado alto. Como resultado, os conflitos internacionais surgem em países menores. Onde há fraqueza, onde não há um jogador mundial forte. E o primeiro ponto de tensão após a Segunda Guerra Mundial foi a Coreia. É difícil lembrar exatamente onde tudo começou. Menos quem vive além do oceano conhece essa história. Parecia ser um país pequeno e insignificante. Mas, na verdade, foi lá que nasceu a tempestade. Desde 1945, a Coreia está dividida entre duas superpotências. Dividida ao longo da linha do 38º paralelo. Ao sul, sob mira dos americanos. Ao norte, sob influência soviética. Naquela época, essa era uma situação bastante comum. Ambos os grupos queriam manter o controle. E o líder da Coreia do Norte, Kim Il-sung, sonhava com a unificação do país. Ele pediu ajuda a Stalin várias vezes. Mas sempre recebeu uma negativa. Parecia ser demasiado arriscado. Por enquanto. Mas uma pequena mudança de situação poderia tudo transformar. Em janeiro de 1950, o líder da URSS mudou de ideia de repente. A culpa foi por uma frase acidental proferida por um diplomata americano. Era George Hutchison. Em discurso, ele indicou que a linha de defesa americana passava pelo Alasca, Japão, Filipinas. Esqueceu de mencionar a Coreia. E aí começou o mais interessante. Um pequeno erro assim se torna um sinal. Esquecer a Coreia é uma questão. Mas quando o mundo todo reconhece sua importância, já é um erro sério. Os conselhos pareciam sensatos. Mas, para Hutchison, foi uma grave falha. Stalin viu nele uma fraqueza. E decidiu que os EUA haviam recuado. Nesse contexto, ordenou que começassem os preparativos. As tropas norte-coreanas já estavam em prontidão de combate. E na manhã de 25 de junho de 1950, a Coreia de repente entrou em guerra. Às 7 horas da manhã, soldados norte-coreanos cruzaram a fronteira. Assim começou a guerra. O presidente Truman soube do ataque pelo rádio, em casa, no Missouri. Correu até o telefone. Sem hesitar, tomou a iniciativa. Em suas memórias, ele relata que era preciso responder com força. Resistir ao ataque era a única saída. Caso contrário, explicou ele, a Terceira Guerra Mundial não estaria longe. Ele sabia que o país tinha poucos recursos para lutar. Os americanos não estavam preparados para uma guerra total na Coreia, quase não tinham tropas lá. Em pouco tempo, os norte-coreanos tomaram Seul em menos de uma semana. Truman escreveu à esposa, temia que a situação saísse do controle. Esperava que conseguissem conter o conflito e não usar armas nucleares. Afinal, ele tinha outro segredo, uma pessoa capaz de parar a guerra. Era o General MacArthur. O grande herói do Pacífico. Ele conhece a Ásia como a palma da sua mão e domina perfeitamente a tática. Em poucos meses, ele já restabelece o equilíbrio de forças. No outono de 1945, os EUA avançaram quase até as fronteiras da China. E então tudo começa a escalar até o limite. O inimigo está próximo. A nação de Mao, a RPC, torna-se comunista em 1949. Os chineses cruzaram as fronteiras, enviaram 500 mil de voluntários. Isso é muito. Eles ajudam o exército coreano a repelir a nova investida do Ocidente. Nesses acontecimentos, fica bem clara a operacionalidade da diplomacia soviética. Não quiseram mostrar agressividade de forma direta, evitar escândalos internacionais. A ameaça parece real, mas controlada. Mao também sabe fazer jogadas no campo da grande política, segundo suas regras. E todos esses detalhes criam uma imagem de um jogo imprevisível, no qual muitas vezes a colher de chá faz a diferença. Uma palavra, um erro, e tudo pode virar de cabeça para baixo. No final, não era apenas um conflito comum. Então, por trás das linhas de frente, sob a aparência de uma luta por ideais, lutavam pessoas reais. E as razões dessa luta permanecem até hoje, um pouco mais claras do que parecem. A guerra na Coreia não é só sobre mapas e aviões, é sobre medo, erros e fraquezas.
e sobre como um pequeno descuido pode levar a consequências inesperadas. Ele usou uma jogada astuta, inventada pelos voluntários chineses. Esses combatentes interferiam no conflito como se jogassem conforme suas próprias regras. Não para vencer a qualquer custo, mas para impedir que a situação saísse do controle. Armados até os dentes, agiam às escondidas, como sombras. Cada lado fazia seus movimentos exatamente no horário previsto. Mas todos jogavam com cuidado. Ninguém queria transformar a Guerra Fria em uma assustadora batalha nuclear global. Aqui reside o grande segredo. Todos entendiam que o risco era enorme. O medo de uma guerra total com mísseis nucleares estava por toda parte. Alguns chamariam isso de habilidade empírica, não teórica. E há uma certa lógica nisso. Um equilíbrio delicado, para dizer o mínimo. Alguém fez uma jogada importante, outros esperaram para ver o que aconteceria a seguir. Ainda assim, tudo estava sob controle. Ou assim parecia. 3 meses de tensão exauriram Harry Truman. Ele sentia como se seu sistema nervoso estivesse se comprimindo. Escreveu no diário: "É um inferno, ser presidente do país mais forte do planeta. Eu preferiria ser chefe na minha aldeia. Imagino como é isso, ter não apenas uma guerra futura, mas também a própria saúde sob mira todos os dias." Para Truman, como para qualquer líder, o destino se tornava um peso pesado. Ele chamava a Casa Branca de prisão branca. Muitas vezes, pensava nisso interiormente. E naquele momento, quando todo o país estava tenso, ele entendia que amanhã tudo poderia mudar. Até então, o conflito na Península Coreana transformava-se numa guerra exaustiva. Parecia que nenhuma vitória viria. Apenas uma disputa na lama, arranhando um ao outro. A guerra se convertia numa batalha prolongada, na qual ninguém sai vencedor. E, de repente, algo aconteceu e a mudança na situação se deu. Foi como um relâmpago num céu claro. Stalin desapareceu. 31 de março de 1953. Na Dacha no Kremlin, localizada perto de Moscou, ele agora vive como um ermita. Este homem, que aterrorizou o mundo inteiro com sua vontade de ferro e sua crueldade, gradualmente se isolou de todos. Esqueceu o que é a liberdade. Uma forte onda de medo o invadiu, ele recebeu um diagnóstico. Acreditava que estavam tentando eliminá-lo. O medo era tão insuportável que, até na hora de dormir, ele se embebia com vodka. E então, à noite, quando adormeceu, aconteceu a tragédia. Uma explosão no sistema nervoso. Uma hemorragia súbita, nenhuma sangue podia detê-la. Ele sofreu por 10 horas, deitado calmo, como se estivesse dormindo. Todo esse pesadelo ele enfrentou sozinho. Nenhum parente pôde vir ajudar. Todos tinham medo. Era incerto como tudo terminaria. Até os médicos hesitaram em atuar. Eles sabiam, tudo ao redor estava sob controle do KGB. Qualquer palavra poderia levar à prisão. Por isso, ficaram silenciosos, sem abrir a boca. Não queriam pagar por suas ações. Os diagnósticos não ajudaram. Os medicamentos chegaram tarde demais. O homem estava morrendo, sem receber ajuda. Ele percebeu que foi abandonado à própria sorte com essa morte. Talvez pudesse ter sobrevivido. Mas os inimigos, balançando as cabeças, aguardavam sob a sombra. Eles permaneciam silenciosos e imóveis. Nem mesmo a equipe médica especial ousou desafiar o regime. Não arriscaram, pois todo esse medo estava às suas costas. Havia uma ordem para não apressar o diagnóstico ou o tratamento. E, após 4 dias de luta contra a morte, ele faleceu. 35 de março de 2005. Quando a notícia da sua morte se espalhou, milhões de corações aceleraram. Todos foram ao Kremlin. Queriam ver seus restos mortais. Aquele que, por quase 35 anos, determinou o destino de milhões. Ele podia ordenar execuções ou liberdades, como um deles. Muitos, que o odiavam, acreditavam que finalmente tinha chegado a hora desejada. Eles gritavam: "Viva, ele não existe mais." Outros olhavam para a figura de Stalin como para uma divindade. E de repente, ao descobrir sua mortalidade, as pessoas começavam a refletir: ele era tão vulnerável quanto qualquer um. E tudo mudou. O mundo inteiro ficou em silêncio, porque souberam, o poder partiu. Molotov e outros próximos a Stalin seguiram o caixão. Não pensavam nos funerais. Em suas cabeças, apenas uma questão. E agora? Em Moscou, Londres e Washington, todos tinham esperança. Esperavam que a morte do ditador aliviasse a tensão política. Surgisse a tranquilidade. Mas essas esperanças se mostraram ilusões. 8 anos de uma guerra fria e incessante deixaram marcas. O mundo tornou-se uma espiral fechada.
As partes estavam constantemente à beira de conflito, sem chegar à guerra aberta. Stalin e Truman criaram uma atmosfera em que o medo se tornou parte do cotidiano. Essa estagnação por décadas atrasou o desenvolvimento. Uma tensão constante, porém preguiçosa. E tudo isso, como uma sombra que mantinha a humanidade no medo. Quase 40 anos. Assim continuará até que comece uma nova etapa. Ou será que tudo foi mais simples? Ainda em fevereiro de 1945, quando a guerra na Europa terminou, tudo parecia claro. A Europa, um grande campo de batalha. Milhões de pessoas perderam tudo na guerra. Mas já naquela época ficou claro, a vitória sobre a Alemanha nazista estava garantida. E todos já pensavam no futuro. Quem irá zelar por ele? Quem será capaz de devolver a paz? O tempo passava, e a esperança restava apenas na ideia de que a guerra nunca mais se repetiria. Mas a história sugere o contrário. Às vezes parece que após tensões tão profundas, surge o caos, difícil de conter. E imagine, durante todos esses anos, enquanto as batalhas aconteciam, centenas de milhares de pessoas adormeciam todas as noites com pensamentos sobre o futuro. Seus temores não eram apenas a guerra, medo de ficar sem casa, de perder entes queridos. E em seus corações pulsava a esperança de que tudo um dia terminaria. Quando esse momento chegou, bem no início, o mundo decidiu respirar mais livre. Mas, como muitas vezes acontece, essa felicidade não durou. Um novo ciclo começava. Uma nova corrida pelo poder. Novos conflitos, novos medos. O mundo não se tornou mais pacífico. Simplesmente mudou. E mesmo assim, as pessoas continuam buscando respostas. Essa é a sua essência. O homem não para de perguntar, e o que vem depois? O mundo todo já sabe que esses três homens se reunirão. Pois é justamente agora, enquanto a guerra ainda não acabou, que eles decidem, é hora de procurar uma saída. Stalin, Roosevelt e Churchill partem para um encontro que entrará para a história para sempre. Não na sala de reuniões ou em um clube diplomático, mas em um pequeno resort no sul da União Soviética. Na Crimeia. Nesse recanto silencioso, eles de repente se encontram no centro de eventos que determinarão o futuro de todo o mundo. Assim começa uma das conferências mais famosas, a de Yalta. Esta foto é um símbolo daquele momento histórico. Mas como tudo chegou a isso? Porque os rostos dos líderes parecem tão tensos? O que realmente está oculto por trás de suas expressões? Aqui estamos diante de uma história em que os aliados na guerra de repente se lembram de suas diferenças. Na guerra, eles estavam juntos, mesmo por razões diferentes. E na paz, começam a surgir contradições profundas. Dias assim nunca aconteceram na história. Durante 8 dias, de 4 a 11 de fevereiro de 1945, 3 grandes homens defenderam seus interesses. Ideologias, poder, o futuro, cada palavra, cada decisão caminhava à beira do conflito. Yalta não pode ser considerada um lugar onde se chega fácil a um acordo. É o palco final de uma luta pelo impacto, pelo destino do mundo. Agora, cada um deles está na fase decisiva de sua vida. Em pouco mais de 2 meses, buscam um compromisso. E logo essas decisões lançarão sombras sobre as próximas décadas, parecendo aprisionar o planeta em uma nova prisão escura. Sabe, neste momento é importante compreender, tudo começou muito antes. E de onde tudo realmente teve início, é uma questão interessante, pois por trás disso há uma cadeia de eventos que levaram a esse momento efêmero. No entanto, mesmo agora, enquanto todos aguardam quem cederá, quem puxará a onda dos conflitos, pequenos detalhes começam a despertar interesse. Por exemplo, 3 de fevereiro de 1945. Após um voo de 7 horas, noturno e cansativo, os aviões aterrissam na pista congelada do aeroporto de Saki. Toda neve e gelo. Recebem o premier britânico Churchill e o presidente americano Roosevelt. Em seus rostos a tensão. Doenças, cansaço, tudo isso salta aos olhos. Churchill parecia muito fraco. A febre rugia loucamente por dentro, mas ele insistia em se manter firme, queria mostrar que mesmo em péssimo estado era capaz de extrair o máximo de si mesmo. Roosevelt também não estava em sua melhor forma. Sabia que as negociações à frente seriam difíceis e estava preparado para elas. Mesmo cansado, rapidamente se recompunha. De um lado, militares e diplomatas se encontram. Seus blocknotes, um verdadeiro tesouro de informações. Graças às anotações deles, quase podemos ouvir as vozes daqueles dias. Tornaram-se testemunho vivo, tudo está registrado no papel. Às vezes, até sem a parte oficial, a chamada preparação, é aí que nascem acordos secretos ou, ao contrário, desacordos ocultos. Contudo, já antes do encontro fica claro, Stalin não saiu para receber os convidados no avião. Ele mantém distância.
Essa foi a primeira jogada, mostrar quem manda aqui. Em Moscou, chamavam isso de jogo pelo poder. E quando, na aterrissagem, aparece Molotov, o leal de Stalin, começa a verdadeira negociação. Molotov cumprimenta os americanos e britânicos como se fossem visitantes estranhos, visitantes virados para fora. Stalin desaparece numa folha seca, ninguém consegue vê-lo. E ao lado de Lenin Ilyich, não há apenas um político, mas um estrategista astuto, que sabe, tudo está correndo conforme o planejado. Molotov, um homem sem emoções especiais, é ele quem comanda neste momento. Roosevelt já não é mais aquele homem vigoroso de antes. Totalmente paralisado, ele não consegue caminhar. Todo o seu mundo é uma cadeira e 2 travesseiros. Assim ele se move de um lugar ao outro, sentado ao fundo, como se estivesse numa embarcação. Difícil, mas ele se sustenta. Churchill, ao lado, parece sentir-se um tanto miserável. Ele parece fraco e exausto. Seu médico pessoal, Lord Maugon, diria depois em seu diário que assim ele se sentia naquele momento. Churchill é como um acompanhante de um destino antigo, como um servo da rainha que já está partindo. Ele caminha ao lado do presidente como quem cuida de um parente doente. E, na essência, ainda não é hora de concessões. A bandeira do Império Britânico, lenta, mas seguramente, vai recuando ao fundo. E a América com a União Soviética já são novos titãs da era. Rumo a Yalta, eles vão pela sobrevivência. Para Churchill, isso é uma luta pela manutenção do status. Lá, nestas 5 horas por uma estrada acidentada, começa uma nova batalha pelo poder. O mais difícil, chegar ao local. Uma jornada perigosa se avizinha. Toda a rota até Yalta é quase uma operação militar. Ao volante, carros cercados por patrulhas. No céu, centenas de aviões de combate, como guardiões dos portões. Enquanto aguardam o encontro que determinará o destino, o mundo prende a respiração. E ali, a centenas de quilômetros da civilização, começa o mais importante. É difícil e perigoso. Não só para eles, mas para todo o planeta. O que os espera adiante? O tempo dirá. Mas já está claro, esse encontro não é apenas um acordo. É o ato final do destino que irá definir como será o mundo após a guerra. E, nesse intervalo estreito, tudo que sobrou dos grandes, esperanças, medos e uma enorme responsabilidade. A garota de Roosevelt, Anna Buttinger, que viajava com o pai, ficou impressionada com o que os soldados soviéticos faziam. Em seu diário, há registros de que, na estrada de Saki até Yalta, os soldados estavam parados a cada 300 metros. Cada vez que um carro passava, aqueles que estavam armados, acenavam ou faziam uma reverência, e os que estavam desarmados, faziam uma salva de honra. E tudo isso não era por acaso. Mulheres uniformizadas, esguias e solenemente comedidas, tudo parecia bem organizado e sério. Ao olhar pela janela, Roosevelt e Churchill viam uma cena de destruição. Crimeia foi tomada dos alemães em menos de um ano. Mais de 20 milhões de homens e mulheres russos morreram na guerra. Cidades saqueadas, vilarejos destruídos, mais de 70 mil assentamentos. A União Soviética há muito pagou pela vitória com um grande número de perdas. Stalin organizou essa rota de modo que seus convidados não pudessem não perceber o que sobrara de sua vitória. Foi um movimento sutil, por meio da destruição, ele queria principalmente colocar a culpa em seus aliados ocidentais. O que ele dizia? Perdemos muitas pessoas porque vocês não vieram nos ajudar. Não havia acusações diretas, mas os pensamentos eram perceptíveis entre as linhas. Essa longa viagem durou mais de 5 horas. E tudo isso após uma jornada de 12 dias ao redor do mundo. Ela começou quando ele cruzou o oceano em um navio. Depois, embarcou em um avião em Malta. No total, percorreu cerca de 8.500 km. Churchill foi um pouco menos, cerca de 3.300 km. Stalin, por sua vez, apenas 1.500 km, por ferrovia. Surpreendentemente, os números parecem ter seu significado. Através dos quilômetros, das distâncias, é evidente quem realizou o trabalho principal. Todo o sentido do fato é que Roosevelt estava disposto a fazer todo o esforço possível para chegar, Stalin, como se fosse dizer, de forma mínima. E, afinal, nesta costa do Mar Negro, no século XVIII, chegavam ídolos do esporte e jogadores de beisebol, e agora trouxeram um trono de Moscou, tendas de Moscou, tudo para esconder a decadência. Houve muita destruição. Stalin mesmo decidiu escolher Yalta para a conferência. Queria que os convidados partissem com boas lembranças. Para isso, prepararam vilas que sobreviveram após longos anos de abandono. Habitadas há muito por pessoas, os comodos foram totalmente renovados.
no auge da guerra, para elevar o prestígio do encontro, trouxeram móveis, louças e até flores de Moscou. Diziam que foi ele quem teve a ideia de escolher Yalta. E ele mesmo decidiu que tudo deveria parecer luxuoso. Insistiu que os melhores vilas fossem reservados para os convidados. A residência de Roosevelt foi o Palácio Livadia, onde as negociações aconteceram. Para Churchill, a Dasha Vorontsov. A noite sobre Yalta estava clara, as estrelas iluminando com força seus contornos. Cada um dos três líderes se reuniu para se preparar para a maratona de negociações. Fevereiro, dia 4, de 1945. Primeiro dia. E assim, antes do início da sessão, Stalin entrou para visitar. Primeiro se encontrou com Churchill. Os dois já não se viam há 4 meses, desde seu encontro em Moscou. Seus apertos de mão foram leves. Seus sorrisos, sinceros. E tudo porque ambos entendem, adianta um trabalho difícil. Stalin também cumprimenta Roosevelt. Eles compartilham o martini. O presidente americano às vezes permitia essa malta. Sim, nada de especial, apenas uma bebida. Mas sem limão. Stalin percebeu isso, registrou na memória. E no dia seguinte, mandou entregar uma árvore inteira de limões. Começou a se interessar pelos detalhes. Cada detalhe parte de um grande jogo. Uma cena assim, e parece que não há nada de especial. Mas entre as linhas, questões globais. O ambiente ao redor reflete o preparo. Todo dia de manhã traz novas conversas. Cada minuto é uma oportunidade para um acordo. Quem sabe com que versos essa peça diplomática será encenada? Nessas pessoas, a tensão perceptível. Ambos sabem, não são apenas negociações. É uma trama que decidirá o destino do mundo. Quando se fala de um encontro dos 3 grandes líderes durante a Segunda Guerra Mundial, não há como deixar de ficar impressionado. Imagine só, em meio a esse caos e ruínas, no meio de toda aquela sangue e destruição, surge uma árvore de limões. Assim, do nada, no centro da guerra. Isso é realmente surpreendente. Essa surpresa não se deve apenas à cena incomum do mundo. Ela também destaca de forma viva a força e o poder de Stalin. Afinal, nesses dias decisivos, ele se encontrava do lado oposto, numa posição de domínio. Seu país, passo a passo, recuperava territórios perdidos, praticamente esmagando os alemães. Desde a primavera, a tecnologia soviética avançava como uma máquina de guerra indomável. E esses avanços, embora lentamente, eram visíveis claramente no mapa. A guerra começava a dar frutos. Chegou o momento das negociações. Às 5 da tarde, numa sala especialmente preparada, o antigo Palácio de Laval, reuniu-se o principal palco dessa peça. Tudo estava pronto, cadeiras, mesas, até o cheiro de charuto cubano finamente envelhecido no ar. Ministros, diplomatas e convidados importantes conversavam em sussurros, aguardando os principais atores. Todos sabiam, em breve entrariam os 3 grandes líderes. O primeiro a aparecer foi Winston Churchill, com a filha Sarah no braço. Com espírito festivo, vestia algo como um gorro russo, como um sinal de respeito ao anfitrião deste mundo. Após uma noite sem dormir e uma colher de chá quente, sua temperatura baixou um pouco, e ele se sentiu melhor. Logo atrás, saiu Stalin. Sua chegada era aguardada com reverência. Em frente às câmaras, os 2 líderes tentaram manter uma atmosfera amigável e descontraída. Mas, na verdade, por trás disso escondia-se um jogo complexo. E Roosevelt apareceu já na hora do almoço, discretamente, por uma porta lateral. As câmaras imediatamente captaram sua entrada. Mas ele adotou uma postura rígida, não se permitiam filmar sua chegada. Porquê? Porque, para alguém numa cadeira de rodas, levantar-se não era simples. Cada passo seu parecia uma batalha contra uma parede. Perto de cada líder, havia conselheiros. Claramente, ninguém tomava todas as decisões sozinho. Churchill era cercado por Anthony Eden, ministro de Relações Exteriores, e pelo diplomata Alexander Cadogan, especialista na Polónia. Roosevelt apoiava-se em Henry Hopkins, seu amigo de confiança e assistente, e no ministro de Relações Exteriores, Edward Stettinius. E Stalin. Ele foi acompanhado por Vyacheslav Molotov, ministro das Relações Exteriores, e pelo diplomata Ivan Maisky. Sobre a mesa havia 4 grandes pastas: o destino da Alemanha após a derrota, as futuras fronteiras da Polónia, a criação da ONU e a questão contra o Japão. Todas essas questões dependiam da situação no campo de batalha. Desde dezembro, o exército soviético libertou a Roménia, Bulgária, Hungria e Polónia. Os russos já estavam a apenas 80 km de Berlim. As tropas anglo-americanas, atrasadas no Reno, ainda não conseguiram chegar à Alemanha.
Na área militar, é evidente, o lado soviético lidera. Já supera seus aliados ocidentais. No fronte diplomático, tudo parece ainda mais complicado. Aqui surge uma outra diferença, ideológica. Churchill e Roosevelt são capitalistas. Stalin é comunista. E, mesmo que pareça possível uma aliança entre eles, na verdade, entre os dois líderes existiam suas próprias lutas e divergências. Roosevelt respeitava Churchill por sua resistência. Via nele um veterano e um homem que suportou tudo. Ao mesmo tempo, às vezes sentia uma leve desprezo por ele. Aos seus olhos, Churchill permanecia um obstinado governante colonial, como se estivesse preso em eras passadas. Parecia-lhe que suas próprias ideias, como a rejeição das colonias e a luta por soberania global, eram o caminho do futuro. Nas batalhas verbais ao redor da mesa, enfrentavam-se não apenas países opostos, mas também mundos de visão e valores muito diferentes. Tudo começa com os EUA lutando no Oceano Pacífico. O Japão avança impiedosamente e com crueldade. Aviões kamikaze se lançam direto contra navios e aeronaves dos aliados. São batalhas como num filme de ação, explosões, fumaça, gritos. Cada combate é uma verdadeira carnificina. Mas a vitória aqui não é tão simples quanto parece. Sem a ajuda da URSS, ninguém consegue manter a defesa por muito tempo. A frente russa pode ser decisiva. E neste momento surge a questão: o que os EUA precisam? A resposta é óbvia. Stalin. Sem ele, os EUA correm o risco de prolongar a guerra, que pode se tornar interminável. Além disso, há a futura organização que deve unir os aliados, a Organização das Nações Unidas. É aí que entram as negociações. Sem a participação dos líderes soviéticos, essa estrutura dificilmente poderá se tornar alguma coisa de real importância. Na sala de administração de Pequim, Truman entende, sem Moscou, tudo será um vazio. Stalin é necessário para preencher essa lacuna. E, para tapar esse buraco, Truman está disposto a deixar de lado Churchill. Ele não tem considerado Churchill por muito tempo. E o principal premia britânico. Sua reação a esse jogo foi um golpe. Sentiu que queriam colocá-lo contra a parede. Stalin não esconde suas intenções. Ele busca, após o fim da guerra, estabelecer regimes comunistas em países selecionados. E sem o apoio dos Estados Unidos, ninguém poderá impedi-lo. Churchill há muito suspeita que o líder soviético esteja usando qualquer divisão entre Londres e Washington. Ele parece prever, Moscou tenta, por meios subversivos, expulsar o Ocidente. No primeiro dia das negociações, tudo se limita à esfera militar. Observadores acompanham cada expressão facial e gesto. Todos estão na defensiva. Stalin é o principal jogador, alguém até acredita que ele marca o ritmo, dita o tom. E de repente ele propõe que Truman seja presidente de todas as sessões. Jogos de circunstância. Parece algo amistoso. Mas é uma armadilha inteligente. Truman ocupa o papel de líder, mas ao mesmo tempo é um estranho. Ele será como um anfitrião no palco, enquanto nos bastidores continuam os acordos. Todo esse jogo para a plateia, uma manobra astuta de Stalin. No começo, não havia uma decisão clara. Apenas preparação para o dia seguinte. Na noite anterior, todos buscam estratégias. Churchill, sentado em silêncio, observa os retratos de seus antepassados. Já fica claro para ele, uma luta difícil está por vir. Truman, junto com Harry Hopkins, planejam cuidadosamente o próximo golpe. Não é por acaso que têm uma equipe inteira ao lado. No dia seguinte, todos se reúnem cedo. Enquanto um Stalin aparece novamente com atraso, outro já está no local. E então começam as conversas sérias. A pauta, o destino da Alemanha. O que fazer com sua fragmentação? Quais devem ser as fronteiras? Como conduzir as reparações? A discussão está acesa. A questão da Alemanha já é tema de longas discussões há tempos. 4 anos atrás, os planos previam uma divisão do país em 3 partes, americana, britânica e soviética. Mas agora Churchill deseja propor um quarto setor, o francês. Ele quer não estar só contra os gigantes. Espera encontrar um aliado em Paris. Stalin menciona de passagem que os franceses não resistiram muito durante a guerra. Eles se renderam rapidamente, deixando tudo nas mãos de Mussolini e Hitler. Não é bom confiar neles, basicamente diz. Mas ele é uma pessoa sensata. Então, o que sobra? Nesse conflito, parece que uns buscam compromisso, outros, talvez, uma vitória completa. Quando as portas se fecham, parece que tudo ainda está só começando. Mas dentro desse dia, muitas coisas serão decididas. Nesse corredor, podem estar-se formando acordos ou divisões.
Alguns ainda esperam por concessões, outros já começam a ficar nervosos. O tempo dirá quem fará o movimento primeiro. Ao redor, tudo fervilha e ninguém sabe aonde isso vai levar. Às vezes, parece que não se trata apenas de negociações, mas de uma verdadeira batalha pelo futuro. E cada um entende, o que vem a seguir não será fácil. Promete ser sério, apesar da cortina de cortesia e do silêncio diplomático. Pode parecer que, nesta fase, alguém simplesmente cede. As negociações de Stalingrado não tratam só de fronteiras ou reparações. Aqui, há um jogo de silêncio, acusações e concessões. Stalin rapidamente recua, não paga nada por suas concessões. Na verdade, ele usa o momento para tirar algo de seus aliados em troca. E o que ele exige? Máximas reparações da Alemanha. Quer levar tudo que for possível. Dentro da União Soviética, a destruição é enorme, a infraestrutura está destruída, as pessoas vivem na pobreza. Ele acredita que a Alemanha deve pagar por tudo. E então começa um jogo nervoso. A Alemanha deve pagar, e pagar imediatamente. Uma espécie de vingança pelos anos de guerra e destruição. Isso preocupa os líderes ocidentais, Roosevelt e Churchill. Eles entendem que, se a Alemanha hitlerista for saqueada e privada de alimentos para agradar a Stalin, como ela poderá se reerguer? O dinheiro para a reconstrução terá que ser retirado deles. No final, fica claro que exatamente o Ocidente paga pelas reparações. Todo esse cenário parece muito perigoso. Stalin não pretende recuar. Ele mantém firme sua posição, tornando-se cada vez mais insistente. Tudo isso os irrita. Ele nem mesmo tenta esconder seu descontentamento. Nessa situação, ele começa a suspeitar que seus aliados não querem ver a URSS forte. Por quê? Será que há algo contra eles? Ou simplesmente não querem que nos recuperemos? Ele pergunta exatamente isso. Porque vocês não querem que a URSS se fortaleça? Há alguma razão para o Ocidente? Há algum motivo em suas mentes? Porque eles tentam impedir nossa renascença. Ele está literalmente à beira. Primeiro uma provocação, depois uma jogada de blefe. Stalin planeja mostrar que tem uma carta que pode mudar tudo. Seu principal assistente, Molotov. Essa dupla é mestre nas artes ocultas da diplomacia. Molotov é severo e inflexível. Ele é aquele que não gosta de fazer concessões. Atua como um policial mau, seus princípios rígidos ajudam a extrair o máximo dos oponentes. E Stalin acrescenta suas condições, como se estivesse negociando uma concessão, parecendo um pouco mais suave para não assustar. Molotov e Stalin são como dois olhos de um mesmo rosto. Ele é controlado, firme, aguenta o impacto. Quando chega a hora de discutir o valor das reparações, ele intervém. Parece dizer, chega, vamos aguardar a decisão final. Até o momento, nenhum número foi definitivamente aprovado. A diplomacia soviética apenas indicou um limite mínimo e o máximo. No documento, são apenas apostas marcadas. No diário do diplomata soviético Ivan Mitsky, há uma descrição dessa cena. Molotov, sentado à direita de Stalin, se inclina silenciosamente para ele e pergunta, dar-lhes o valor total. D. Responde Stalin de forma curta. E qual? 5 ou 10 bilhões? Pergunta Molotov. 10, responde Stalin de forma direta e clara. Esse momento parece uma manobra. Cria a impressão de que as negociações ainda não terminaram, que o número não está fixo. Mas por trás disso há uma ideia. Ninguém quer parecer insistente demais. É um jogo controlado. O que acontece depois? Moscou decide firmemente, 10 bilhões. Essa decisão é tomada sem grandes dramatizações. Há silêncio na sala. Todos se olham, como se aguardassem uma reação. As delegações ocidentais estão cautelosas. Temem que Moscou não recue. E, na verdade, para pagar esse valor, a Alemanha não será capaz, e a União Soviética começará a receber não dinheiro, mas indústria em troca. Sem cerimonias, a próxima fase, a desmontagem da Alemanha. Isso significa que parte da indústria será desmontada para compensar a dívida. Depois disso, representantes soviéticos e ocidentais se retiram para cantos escondidos de seus palácios. Lá, cada um planeja seu próximo passo. Stalin, como sempre, está escondido entre pastas, estudando novos documentos. Seu escritório é uma cópia exata de como era naquela época. O mais interessante é que ele deixou tudo como estava, a escrivaninha, as cadeiras e os estandes com pastas. Lá, ele busca se preparar para o próximo dia. No Palácio de Livadia, Roosevelt busca um momento de tranquilidade. Ele caminha pelos corredores com a filha Ana.
Para ela não é apenas uma acompanhante, mas uma pessoa de confiança. É agradável para ele ter ao seu lado uma pessoa tão inteligente e perspicaz. E ele não apenas sente o calor, mas também é importante que ela saiba e compreenda. É como se, nesses momentos silenciosos, ele buscasse equilíbrio. Entre toda essa diplomacia nervosa, os jogos de cartas e a jogada dura, ele entende que cada passo pode mudar tudo. Afinal, as pessoas não lutam apenas por fronteiras, mas por almas, pelo futuro do país e seus destinos. Eles moraram na residência de Belova, ela desempenhava um papel de assistente, digamos assim, alguém como um confidente, não recebia pagamento. Essa função era mais familiar, informal, mais que uma funcionária, uma pessoa em quem podia confiar. Um pouco mais longe, na casa de Vorontsov, seguem seus próprios afazeres. Lá, Churchill se encontra com a filha Sarah. A menina, atriz e voluntária na Força Aérea. Ela aparece ao lado do pai com um sorriso, e ele claramente aprecia seu ânimo animado. Todo esse aconchego e calor provocam sorrisos em ambas as mulheres. Elas gostavam de fazer parte desses momentos. E seus pais também gostavam de exibi-la às fardadas, demonstrando que toda a família participa. Isso causa uma boa impressão ao entorno. Afinal, eles sabem fazer o que a maioria não consegue. Digamos que Churchill, como muitos, gosta de dormir até tarde e trabalhar na cama. Frequentemente, é possível encontrá-lo na banheira por horas intermináveis. Por exemplo, enviá-lo a alguém com uma tarefa é praticamente impossível. É difícil encontrar alguém que consiga tirá-lo da banheira. Mas a filha, isso é bem possível. Quase todas as noites daquela semana, os principais líderes jantavam entre si. Uma conversa informal, uma reunião sem protocolo rígido. A primeira dessas reuniões aconteceu em Livadia. Os americanos cuidavam da organização, os russos, das refeições. Stalin fez questão de tornar esse evento rico e luxuoso. Chá, petiscos, vários pratos. 5 décadas atrás, no Reino Unido, o creme já era considerado uma iguaria, e agora o povo praticamente esqueceu como ele é. Enquanto isso, o povo soviético morria de fome. Toda a economia funcionava para sustentar o poder. Stalin não participava disso. Ele não é alguém que partilha o sofrimento das pessoas comuns. O que o preocupa é apenas o seu próprio poder. Você vive no Cáucaso, e ele, toda a vida, diz: eu sou seu mestre. Parece que isso é tanto uma hospitalidade quanto uma ameaça. E assim é. Tudo depende do seu humor. Sua palavra é a decisão de todas as questões. É isso que faz de Yalta um lugar especial. Stalin planeja tudo com antecedência. Ele quer que os hóspedes se sintam em casa. E que não tenham vontade de fugir. A hora da noite é a melhor para esses propósitos. A bebida escorre como um rio. Sabe, muitos dizem que, para negociar com sucesso, é preciso relaxar, ficar um pouco mais livre. E é exatamente assim que funciona. Vinho, uísque, conhaque. Quem pode beber quanto? Simplificando, na Yalta, o álcool é um visitante frequente. O primeiro jantar aproximou os aliados, criou confiança. O humor mudou. Os parceiros passaram a ver um no outro menos inimigo e mais aliado. Por isso, as discussões aconteciam de forma mais fácil, com menos nervosismo. Após essas noites, as pessoas se sentem mais à vontade. No dia seguinte, os planos são dar um tempo a todos antes de continuar. Os 24 horas servem para descansar, esquecer os copos consumidos e recuperar forças. Mas, de manhã, os três, Stalin, Roosevelt e Churchill, não permanecem na cama. Eles trabalham. Pensam. Cada palavra, cada linha. Dentro de si, fervilham discussões sobre como chegar a um acordo em cada questão. Na mesa, documentos, esboços. Cada um busca um compromisso. E, quando tudo está preparado, os três grandes se reúnem na sala. Eles analisam cada detalhe com cuidado. Principalmente, fazendo suposições. O dia 6 de fevereiro é importante. É quando a pauta inclui a questão polonesa. A mais aguda. A guerra começou exatamente lá. Desta vez, a decisão deve ser especial. É preciso criar um novo governo. Mas as contradições às vezes são grandes demais. Stalin sempre acreditou que a Polónia era uma candidata ao perigo. E essas discussões são como uma batalha eterna pelo futuro. Não conseguem chegar a um consenso. Cada um puxa a coberta para seu lado. E essa é a sua maior diferença. Tentaram, negociaram, não deu certo. E novamente, negociações e conflitos. E a Polónia? Em foco, o novo governo, as novas fronteiras.
e todos entendem que muito depende disso. A história mostra que, ao longo da metade do caminho, a Polónia sempre foi uma porta para invasões na Rússia. Armadas atravessaram suas terras, espalhando medo e ocupando territórios. Por isso, Stalin tinha um desejo simples: transformar a Polónia em um aliado, um Estado amigo. Ele queria cercar a União Soviética com uma barreira confiável dessas nações tampão. Seriam Estados que a protegiam de possíveis ataques. Na prática, Stalin buscava criar um círculo de tranquilidade ao seu redor, para que nenhum inimigo pudesse invadir sem obstáculos. Estava claro, a Rússia não queria se ver, novamente, sob ataque na fronteira. Cada um desses Estados deveria ser aliado, e não potencial inimigo. Mas o que significava ser um Estado amigável? Isso implicava que deveria seguir uma política favorável aos interesses soviéticos. Ou, talvez, deveria ter total liberdade interna. Quão sincero era esse afeto? Ou, pelo contrário, a amizade se transformava em justificação para reforçar a influência comunista? Essa questão preocupava não só Stalin. Era fundamental para todos que entendiam que as fronteiras da URSS eram o principal ponto de segurança. Afinal, quem quer ter um Estado hostil na fronteira? Ninguém. Se você fosse uma potência do tamanho da soviética, buscaria aliados confiáveis, não inimigos nas bordas. E o que significa, na prática, uma verdadeira amizade? É um país que, apesar de tudo, conduz sua política de modo que não prejudica os interesses de Moscou. Ou é um país que deve abrir mão de toda a sua independência? Bem, ou então a amizade é uma forma de luta oculta nos bastidores. A questão é bastante delicada. A Inglaterra, por exemplo, não queria que a Polónia caísse sob influência comunista. 40 anos atrás, eles mantinham contato com o governo polonês. A Inglaterra tentava manter Varsóvia fora da zona de ditadura soviética. Assinaram acordos econômicos e comerciais com a Polónia. As pessoas em Londres não queriam que um país com tais riquezas naturais ficasse sob o controle dos comunistas. Quanto mais importante e poderosa fosse a nação, mais perigoso era ela cair sob influência estrangeira. Isso poderia se tornar uma catástrofe que mudaria para sempre o equilíbrio de poder. No mundo, os britânicos tinham uma ideia: uma Polónia amistosa. Não apenas uma vizinha, mas uma parceira confiável. Temiam que o poder comunista trouxesse consequências: fortalecimento da ditadura, nacionalização dos recursos. O sonho eterno era manter o país livre. Para os americanos, a situação parecia diferente. Eles têm muitos cidadãos poloneses. São quase 6 milhões. Esses migrantes são apoiadores ativos da democracia, na prática, opositores do comunismo. O mais interessante, a maioria veio para a América antes da Primeira Guerra Mundial. Ninguém esqueceu como Stalin e Hitler fizeram acordos sobre a partilha da Polónia. Os anos passaram, e esses poloneses no GUA não estavam dispostos a ficar em silêncio. Queriam que seu país natal permanecesse livre. A maior parte dos imigrantes poloneses apoiava o governo em Londres, o presidente polonês Władysław Henryk. Ele estava exilado na Inglaterra desde 1920. Em Moscou, outro governo, com influência soviética, se opunha a ele. Liderado por Bohuslaw Biel. Seu quartel-general ficava na cidade de Lublin. A rádio da Polónia. Ela se chamava Comitê de Lublin. As relações entre esses dois governos poloneses eram como uma linha de divisão. Eles não se suportavam. E aqui começa o aspecto mais difícil. 6 meses atrás, um evento que rompeu definitivamente suas relações. Foi em agosto de 1944. Naquela época, na Rússia, a máquina militar já avançava em direção a Vilnius, e o Exército Vermelho estava na porta de Varsóvia. Os poloneses estavam desesperados. Perceberam que era hora de tomar medidas decisivas. E RYDZ decidiu-se rebelar. Queria que a resistência libertasse a capital antes da chegada das tropas soviéticas. Acreditava que assim teria chance de impor condições. O que os alemães faziam nesse momento? Eles reprimiam a resistência polonesa com ferocidade. 63 dias de resistência lutaram por suas vidas. Foi algo nunca visto, como um lobo que não solta sua presa. O Exército Vermelho permanecia em silêncio, como se perdesse interesse. Stalin deu a ordem: não fazer nada. Observava calmamente enquanto os alemães destruíam os poloneses, enquanto seu exército ficava de lado. Os resultados foram terríveis: 200.000 pessoas da população polonesa mortas. Varsóvia ficou totalmente destruída. 90% da cidade foi arrasada. 2 meses depois, tudo mudou. Stalin colocou seu representante no poder. Na capital do Estado polonês, surgiu um regime soviético. Os alemães, continuando a carnificina sangrenta,
criaram uma catástrofe que se tornou impossível de parar. Essa pequena janela de oportunidade tornou-se uma plataforma para novos enganos. As cidades foram destruídas, e das ruínas surgiu um novo poder, o comunista. Guerra, traição e medo, assim ressoavam nesse palco de sangue. Dizem que, na história, às vezes acontecem coisas que fazem uma pessoa se arrepiar. E na Conferência de Yalta aconteceu justamente um desses momentos. Imagine, 3 líderes mundiais, Stalin, Churchill e Roosevelt, reunidos para discutir o futuro da Europa. Tudo parecia tranquilo, mas de repente uma sombra pairou desde o começo. Stalin pareceu lançar sua sombra sobre a mesa. Ele falava e agia como se já tivesse perdido qualquer esperança de amizade e confiança. Churchill não conseguiu engolir uma coisa. Ele sabia, Stalin não apenas olhava para essas negociações com desconfiança. Não. Ele claramente queria zombar. Perdeu toda a esperança de um tio bondoso. Em sua memória ficaram as palavras, de como viu os tanques soviéticos entrando em Varsóvia, de como as revoltas desapareciam sem uma única arma em apoio. Tudo isso permaneceu para sempre em sua alma. Ele percebeu, na sua frente não estava um rapaz do bairro vizinho, nem um colega honesto, mas uma pessoa perigosa, capaz de tudo. A opinião sobre Stalin forte e definitiva mudou entre os líderes ocidentais. Eles perceberam que, apesar de terem destruído Hitler juntos, após a guerra terão que lidar com esse homem por mais tempo. Novos conflitos inevitavelmente surgirão. E aqui é importante entender, em Yalta, a situação lembrava um jogo antigo. O foco era o destino da Polónia. Será que os políticos poloneses viverão em paz? Ou os dividendos ficarão nas mãos daqueles que souberem explorar a situação? Surge uma disputa. Como deve ser construída a autoridade? A esperança dos aliados ocidentais era criar um governo unificado composto pelas forças antifascistas polonesas. Sonhavam em incluir diferentes partidos, para unir todos. Não queriam ver no poder uma única pessoa ou um único partido. Todos queriam uma ampla coalizão, para que a Polónia não caísse nas mãos de uma única fação. Nesse momento, Stalin olhava de forma diferente. Ele não acreditava nesses jogos. Ele dizia, deixe a situação em Lublin esfriarem, deixe tudo como está, e acrescentava alguns de seus próprios homens. Para ele, era importante conseguir a decisão mais conveniente possível. Ele não queria ouvir falar de candidatos americanos ou britânicos. Nem mesmo escutava. Continuamente recusava quando Churchill ou Roosevelt propunham alguma mudança. Mas por que não concordar? Afinal, as tropas soviéticas exerciam pressão. Estavam lá, nesses países. Para Stalin, o campo de manobra era amplo. No final, toda essa jogada se tornava um reflexo espelhado do poder. Os aliados entendiam claramente, a União Soviética era mais forte que eles. E independentemente do que fizessem, a situação avançava para Moscou manter tudo sob controle. Disputas aumentam, a tensão na sala cresce. Stalin manifesta cada vez mais irritação. Seu assistente Ivan Maisky mais tarde escreveu em seu diário, ele parecia congelado de horror. Em um momento, Stalin se levantou abruptamente. Ele acenava com a mão, como um maestro absorvido pelos seus pensamentos. Esse comportamento durante a conferência era inadequado. Normalmente, ele era silencioso, tranquilo, como se reprimisse suas emoções em uma postura contida. Mas aqui aconteceu uma explosão. Stalin falou num tom incomum. Repleto de raiva, começou a gritar e a protestar. Falava com tanta paixão que os colegas perceberam, ele não tinha intenção de ceder em certas questões. Para ele, havia temas que representavam uma linha vermelha. Isso, de repente, chocou a grande tríade. Churchill, que sempre se mantinha com dignidade, observou que aquilo era algo inusitado. Ele enviou rapidamente uma telegrama, era melhor terminar aquele teatro. Melhor encerrar por hoje. Ainda mais tarde, conversar mais, liberar as tensões. Stalin, como um mestre negociador, fazia tudo com maestria. Mantinha o controle, como se hipnotizasse seus interlocutores. No dia seguinte, todos voltaram a se reunir à mesa. Da sala pairava uma silenciosa tensão. Então, nesse silêncio, interferiu o diplomata inglês, Alexander Cadogan. Ele anotou em seu diário, tinha a impressão de que Stalin era o mais impressionante dos três. Sempre falava de forma breve, objetiva, sem palavras supérfluas. Sua calma e contenção surpreendiam. Após algumas horas, toda a diplomacia ocidental percebeu, exatamente esse jogo, essa delicada luta por influência, era a chave para o futuro da Europa. Stalin tinha uma habilidade excepcional para manter suas cartas sob controle. Era tão confiante que parecia comandar não apenas esse processo de negociações, mas também as mentes de seus oponentes.
Sabia deixar para si o direito de ter uma opinião, que ninguém ousaria contestar. Naqueles momentos em que sua fúria se manifestava, tudo parecia parar. E, de repente, o humor entre os delegados ocidentais mudava. Alguns começavam a ficar nervosos. Os olhares ajudavam a entender, Stalin tinha os seus trunfos escondidos. Ele não apenas falava, agia, e sua maior força era a habilidade de atuar à sua maneira, mesmo quando tudo parecia sem esperança. Aquele instante de maior tensão, um verdadeiro ensinamento. Como um homem com poder absoluto, mostrava a todos, sabia exatamente o que fazia. E, enquanto os demais discutiam, ele controlava tudo com silêncio ou explosões de ira. Nessa noite, em seu aposento, todos compreendiam que algo importante estava por acontecer. E o que viria a seguir dependia somente dele. Quando se fala de Stalin, muitas vezes se pensa que seu sucesso nas negociações era resultado de seu talento e habilidade diplomática. Mas há muito mais por trás disso. Acontece que ele sabia de antemão muitas coisas. Seus homens, agentes e espiões, interceptavam informações e monitoravam seus adversários muito antes do início das negociações oficiais. E, quando a conferência começou, na véspera, ele já tinha uma visão completa da situação. Toda a preparação para esse evento durou vários meses. Foi nesse período que os serviços secretos russos se infiltraram profundamente na Inglaterra e no ZUA. Seus agentes coletavam dados quase que a cada passo. Muitos sabem que os espiões soviéticos atuaram ativamente em países ocidentais, mas, surpreendentemente, eles não se limitavam a ouvir conversas nas ruas ou a agentes informantes nas ruas. Eles espionavam palácios inteiros. Savriscentes, sabendo o que e como era discutido, escutavam não só nos comodos comuns. Seus microfones estavam escondidos em árvores, arbustos e simplesmente na natureza ao redor. Qualquer conversa a poucos metros era automaticamente gravada. Para Stalin, isso não era apenas uma coleta de informações. Ele queria entender como se comportavam seus inimigos. Qual era a tonalidade deles, como reagiam e se reagiam de fato. Ou seja, não se tratava apenas de conhecer fatos, mas também de captar nuances. Ele exigia que seus agentes não apenas relatassem o que ouviam, mas também repetissem os diálogos. Stalin queria ouvir as mesmas entonações, as mesmas pausas, como os personagens falavam entre si. Ele até sabia a quem pertenciam as mãos vencedoras nas cartas. Simplesmente porque eles tinham notado as cartas em seu jogo. Ele via quais cartas tinham os americanos e os ingleses. E entendia aonde aquilo levava. Seus inimigos, aparentemente, vagavam na escuridão, sem saber que já tinham sido desmascarados até os mínimos detalhes. No geral, Stalin tinha controle total. Ele sabia exatamente como a situação ia se desenvolver mais adiante. Era como um jogo de cartas, ele via as cartas ocultas dos oponentes, enquanto eles pensavam que tudo permanecia em segredo. No quarto dia de negociações, surgiu um novo problema, precisava decidir o destino da Polónia. Graças à inteligência do dia anterior, ele já sabia que os aliados estavam dispostos a sacrificar o país por seus próprios objetivos. Stalin percebeu que para eles a Polónia era apenas uma peça no tabuleiro. Eles pensam mais em seus interesses em outras questões. Principalmente no futuro da ONU e do Japão. Mas o que é especialmente importante, para a Inglaterra, a questão principal é a Grécia. Esta não é apenas um país com uma história rica, mas uma pedra angular para os estrategistas britânicos. A Grécia, antigo protetorado da Grã-Bretanha, é uma passagem crucial para o Canal de Suez. Controlá-lo significa acesso às possessões além mar. Nos últimos 2 anos, na Grécia, estourou um conflito civil brutal. Os comunistas lutam pelo poder. Tentam derrubar o rei, tomar controle das áreas rurais. As ruas de Atenas estavam repletas de horror, agora, os países, de certa forma, seguram a respiração. Se a Grécia cair sob o ataque dos comunistas, isso colocará toda a Grã-Bretanha em risco. Quanto maior o risco, maior a dose de drama. Na cabeça de Churchill, há cenários assustadores. Ele entende, se o país cair, as consequências podem ser irreversíveis. E para evitar isso, ele dá o primeiro passo. A 8 meses de Yalta, exatamente naquela época, no outono de 1943, ele parte para a reunião com Stalin em Moscou. Durante essa visita, Roosevelt, no ZUA, luta pela reeleição. Ainda não sabe se vencerá as eleições. Churchill aproveitou esse momento, ao partir, evitou encontros com o presidente americano. Em Moscou, ele firma um acordo secreto com Stalin. Lá, na terra russa, decide-se o destino da Europa. Então, se considerarmos a divisão do mundo, isso não aconteceu em Yalta. Tudo aconteceu antes, em Moscou, durante o encontro pessoal dos dois líderes. E então, por trás de portas fechadas, eram resolvidas as questões mais importantes, que espalharam as cartas pelo mundo inteiro.
Imagine-se, dois ditadores, como dois comerciantes no mercado, negociando quem ficará com qual parte da Europa Oriental. Na mão de Stalin, um pedaço de papel com anotações manuscritas. As inscrições foram feitas por ele, registros pessoais que sugerem simplicidade e, ao mesmo tempo, uma calculada frieza. Está escrito: a Rússia fica com 90% da Roménia, as tropas soviéticas ocupam 3/4 da Bulgária, e a Grã-Bretanha recebe 90% da Grécia. Pareceria uma simples negociação, como ao comprar produtos no mercado. Mas isso é um jogo em que cada um defende seus interesses. Quando se encontram em Yalta alguns anos depois, parece que já têm acordo. Churchill espera que Stalin memorize essas porcentagens. Ele está disposto a ceder tanto para conquistar liberdade na Grécia. Em troca, deixa a Polónia de lado, até arriscando. Para a Grã-Bretanha, o destino do território polonês é importante. Talvez não. Ou assim parece. Afinal, para Stalin, essa divisão é apenas uma parte de um jogo maior. O que ele pretende fazer a seguir, ninguém sabe. Esses números e acordos de porcentagem são uma clara diferença das visões de Churchill. Ele nunca aceitaria dividir as esferas de influência na Europa assim, facilmente. Seus princípios eram firmes, nenhuma concessão sobre territórios. Mas nas negociações tudo aconteceu de forma diferente. Stalin e os aliados ocidentais fizeram concessões. Eles silenciaram seus princípios em nome de uma paz comum. E aí surgem as perguntas: até que ponto se pode confiar nas promessas desse homem? Na maioria das vezes, os líderes ocidentais receberam apenas palavras, e nos acordos, apenas declarações de boa vontade. Essa foi toda a vitória. O que mais poderiam fazer? Como falar em eleições livres em um país onde toda a terra foi ocupada pelo Exército Vermelho? Essa questão está sempre no ar. Os terríveis soldados da ocupação podem deixar espaço para eleições honestas? Presente ou armadilha? É aqui que os lideranças ocidentais se enganaram. Toda a esperança deles estava nas promessas. Eles corrompem Stalin com isso, dando-lhe luz verde para criar o bloqueio à Polónia. Para a União Soviética, isso é quase uma vitória. Está nas mãos dela tudo. Ela conseguiu exatamente o que queria. Assim é. Tudo está decidido. Os outros só podem esperar que ele não se esqueça de suas obrigações. Mas o que ele pode fazer se o país estiver totalmente nas mãos do Exército Vermelho? O sol de Krasnodar brilha intensamente no céu de fevereiro. Nesse dia, na Crimeia, começa um verdadeiro show. O chamado republicano, discussões sobre o Japão. O presidente do ZEUA está tenso, como as cordas de um violão esticado. Ele precisa urgentemente obter o apoio de Stalin. E decide fazer algo até um pouco mais do que necessário. Antes da sessão plenária, ele convida Stalin para beber um martini, como velhos amigos. Essa conversa ocorre às escondidas. Churchill não sabe, ele está na sombra. Roosevelt acredita que conversas pessoais ajudam. Ele espera que relações pessoais com Stalin lhe deem vantagens. Ele acredita que pode influenciar o líder soviético construindo confiança, trocando palavras, gestos e olhares. Mas com Stalin, tudo é diferente. Ele não sabe jogar como um humano. O mais cruel. Sem sentir qualquer compaixão. Ele não demonstra fraquezas. Neste momento, os americanos estão sofrendo perdas no fronte do Pacífico. A guerra contra os japoneses está difícil. Uma dura realidade onde até mesmo as ligações pessoais não ajudam. E cada vez mais parece que entre amizade e estratégia há apenas uma tênue linha difícil de atravessar. Quando se trata de grandes jogos no palco mundial, é difícil imaginar um momento mais tenso do que abril de 1945. O líder soviético, Stalin, e o presidente americano, Roosevelt, discutem o destino do futuro mundo. Sem a ajuda soviética, a guerra, segundo cálculos dos altos comandos, poderia se alongar por mais um ano, custando a vidas de mais de 500 mil de soldados americanos. Esse número é assustador e não surpreende que a Força Aérea e o Exército aguardem intensamente a decisão. Roosevelt está firmemente decidido a evitar o derramamento de sangue. Ele quer acabar com a guerra o quanto antes. E conduz negociações para minimizar as perdas. Mas Stalin é um homem que aposta muito mais do que território ou recursos. Ele sabe que podem chegar a um acordo se conseguirem o que quer. E ele tem uma lista de exigências. Não é à toa. Ele quer manter o controle sobre as Kurilas, Sakhalin e alguns portos-chave. E tudo isso por uma pequena porção de terra, que, na opinião dele, pode garantir sua influência. A mesa de negociações é apenas uma parte do jogo. Na realidade, todos negociam sobre territórios defendidos à força pelos japoneses e chineses. O líder soviético exige mais.
Ele pede várias posições estratégicas de uma só vez. Não só os Kurilas e Sakhalin, mas também o porto da Manchúria Interior, Port Arthur. Ele quer controlar uma cadeia de portos e ferrovias que conectam essas terras à Manchúria. Mas aqui surge um detalhe importante. A maior parte dessa área é território chinês. E para os americanos e russos, isso causa dificuldades. Afinal, a China é aliada do GUA. E entre eles há tratados e obrigações diplomáticas. Claro, ninguém quer tumultuar o barco. É claro que essas exigências podem se tornar um entrave. Que dúvida existe em relação a Port Arthur e Dalian? Essas cidades pertencem à China, não ao Japão. Enquanto isso, a URSS quer tê-las sob seu controle de uma só vez. É bem provável que esse acordo exclua a China do plano. E para Roosevelt, isso é como uma faca de dois gumes. Ele não pode permitir a traição de seu aliado. A opção é a seguinte: ele pode obter garantias de eleições de pós-guerra e transferência de poder na parte europeia da Polónia e na Europa Oriental. Mas o preço seriam concessões em portos e ferrovias. E aqui surge o problema. Geórgia e Manchúria veriam isso como uma traição, e as aspirações da China por seu território são muito maiores. Assim, o dilema é sobre o Ocidente e o Oriente do mundo, como manter o equilíbrio e não perder a face. E nesse momento, segundo o diplomata Charles Bolan, Stalin tenta suavizar a situação. Ele usa seu carisma para convencer americanos e chineses a aceitarem a nova ordem. Stalin diz que não é fácil explicar ao povo porque a URSS está indo para a guerra. Ele destaca que sem o cumprimento de suas condições, será difícil justificar a entrada da URSS na guerra contra o Japão. Na verdade, era exatamente assim. Roosevelt parecia sentir que suas decisões carregavam uma grande responsabilidade. Ele hesitava, era tomado por dúvidas. Mas, ao observar as negociações e a inflexibilidade de Stalin, foi forçado a ceder. Seu único objetivo era acabar com o derramamento de sangue. Ele estava disposto a fazer sacrifícios. Ignorava o destino da China e dos portos, Dalian e Port Arthur saíam de seu controle. Prometeu resolver as questões com Chiang Kai-shek mais tarde. O desafio diante dele era complexo. Não queria que a política, por fim, saísse pela culatra. Mas entendia que seria impossível fazer tudo agora. Para ele, o mais importante era terminar a guerra. Após a vitória, ele poderia lidar com todos os detalhes. E tinha certeza de que daria conta do recado. O que estava em jogo não era apenas a libertação do Japão, mas também a criação de uma nova organização internacional. Na próxima etapa de sua vida, buscava conseguir a concordância de Stalin para participar do projeto. Frente a ele, havia bandeiras, protocolos, negociações. Alguns meses depois, tudo parecia simples. No palco, surgem três líderes: Churchill, Roosevelt e Stalin. Naquele dia, 9 de fevereiro de 1945, sorrisos nos rostos, câmaras clicando. Discutiam o futuro da paz mundial. Cada uma das três nações, Alemanha, Japão e Polónia, obteve o que solicitou. Cada uma formando sua zona de influência. Churchill mostrou que era igual aos seus parceiros. Conseguiu a zona francesa na Alemanha e garantias para a França. Os americanos estavam no centro, iluminados pelo verde de esperança com a criação da ONU. E aí, conseguiu o aval de Stalin para a organização de eleições livres na Polónia e na Europa Oriental. Roosevelt acreditava que poderia garantir um futuro onde nem mesmo a URSS conseguiria impedir seus planos. No final, não era apenas uma vitória sobre o Japão, mas também a criação de uma organização que, na concepção, deveria tornar o mundo mais seguro. Stalin aceitou, em princípio. Prometeu enviar Molotov a Dublin ou Axe para negociações preliminares. Mas, em seus olhos, havia um jogo. Ele não queria mostrar ao mundo que entregaria tudo de imediato. A questão de confiar realmente em Molotov permanecia em aberto. Ele fingia hesitar. E isso era interessante. Sabia que sua estratégia era conter e jogar. O jogo era importante. Naquele dia, 9 de fevereiro, toda a tríade se levantou brindando. Fotos, sorrisos radiantes. Discutiam como decidir os destinos dos povos. Toda a complexidade, todos os compromissos, pairavam no ar. Mas cada um tinha seu pedaço de desejo. Churchill, para a França e a Alemanha; Stalin, para novas fronteiras; Roosevelt, por um futuro brilhante através da Organização da Paz. Parecia tão fácil. Mas por trás desse roteiro simples, escondia-se uma cadeia de complexos acordos, intrigas e esperanças, que começavam a se formar. Tudo começou com uma esperança vibrante. No papel, nossos três líderes tinham tudo: acordos, promessas, a ilusão de unidade. Aqui está, o rosto soviético com sua firmeza de aço, a esperança num futuro pacífico.
Parecia até que havia romance, a aliança dos vencedores. Stalin, Roosevelt e Churchill estavam sentados à mesma mesa como se fossem amigos. O que discutiam, segundo eles, criava uma base sólida para a paz. Esperavam que esses acordos se tornassem uma jaula de ferro, protegendo contra conflitos futuros. Mas por trás dessa fachada havia muito mais. Na verdade, tudo era mais complicado. A aparência de harmonia transmitia confiança. Essa cena, os três líderes levantando taças, brincando, compartilhando planos, fazia parte de uma imagem. Toda a opinião mundial observava aquele momento. Mas por trás dos sorrisos havia interesses próprios. Cada um deles queria deixar sua marca no mundo. Dentro dessa dinâmica, havia muitas ambições e divergências ocultas. As pessoas comuns só podiam fazer suposições. Por isso, esses tratados eram frágeis como vidro. Surgiram de concessões e desconfiança. Três figuras, três mundos. Uniam-se em uma aliança temporária, que poderia desmoronar a qualquer momento. E, aparentemente, à noite, após a assinatura, todos fingiam que tudo estava sob controle. As delegações brindavam à amizade e à paz. O povo ouvia as notícias, acreditando que aquele encontro marcava o início de uma nova era. Mas, por algum motivo, todos sentiam que aquela esperança era uma ilusão. Que tudo logo seguiria por outro caminho. E que ouvir essas palavras de paz espalhando-se pelo ar era apenas uma ilusão, como quando segundos se tornam horas. Essa aliança era apenas um acordo provisório. 3 semanas após Yalta, tudo começaria a desmoronar. Ouça. Stalin já não escondia suas intenções. Controlava a Roménia, e fazia isso como se administrasse uma terra alheia. E ali mesmo, consolidou uma forte tomada de poder. Na Polónia, onde quer que fosse, não era razoável buscar concessões com ele. Sempre que os aliados propunham um candidato não comunista, ele rejeitava. Parecia que ele também não pretendia ouvir. Então, Roosevelt, o homem mais incapaz de desanimar, começou a ficar preocupado. Percebeu que o compromisso feito em Yalta valia quase nada. Que, na sua compreensão, Stalin não era o homem que ele pensava. Enviava constantemente mensagens, cartas, até telegramas longos, pedindo explicações, sem esconder sua ansiedade. Escrevia com entusiasmo, como se tudo fosse apenas o começo e muitas questões complicadas ainda estivessem por vir. Queria entender porque na Roménia tudo acontecia de forma tão contrária às negociações. Porque a situação mudava tão rápido. Em suas cartas, havia esperança de que fosse possível deter a ira de Stalin. Mas tudo seguia seu curso. As autoridades soviéticas não ouviam ninguém. Continuavam a estabelecer regimes comunistas na Europa Oriental. Acreditava sinceramente que tudo se consertaria. Mas já naquela época ficou claro que a confiança desaparecia para sempre. Roosevelt morreu 2 semanas antes de tudo se tornar evidente. Não teve tempo de perceber o quão fundo o Ocidente, e ele mesmo, tinha caído na teia da mentira. Logo após sua morte, já não conseguia se livrar da sensação de que tudo o que fora iniciado em Yalta era apenas uma ilusão. E Churchill? Infelizmente, perdeu as eleições, ficou de fora, assistindo de lado. Não pôde mudar nada, nem impedir o colapso. O grupo dos 3 líderes, esses grandes políticos, não trouxe ao mundo a paz tão aguardada. Eles criaram apenas uma ilusão de tranquilidade. A esperança de fraternidade transformou-se em um miragem ardente. Assim começou uma nova fase. A Era da Guerra Fria. Uma época em que o passado desapareceu e o futuro foi inundado de tensão. Essas primeiras concordâncias, que pareciam sólidas, escondiam-se por trás de uma fachada de divisão. O mundo que eles representavam era frágil como gelo. E a amizade? Ela dissolveu-se rapidamente, dando lugar à desconfiança. O fim dessa aliança foi o começo de uma nova batalha. Uma batalha sem armas. Uma batalha de palavras, ideias e medo. Por isso, tudo o que parecia importante em Yalta revelou-se insignificante. E, a partir daí, tudo começou de novo. E ninguém conseguiu parar esse fluxo.